Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está nos acompanhando aqui. Meu nome é Luan, eu sou gestor de marketing do Grupo Nabuco. Estou aqui com Davi Acioli, CEO do Grupo Nabuco e presidente do conselho, com o Acir Acioli, diretor comercial e de relações institucionais do Grupo Nabuco, e com o Renato Valença, também gerente de estratégia corporativa do Grupo Nabuco. E hoje nós vamos falar sobre as principais estratégias para que laboratórios possam ter grande parte da carteira de clientes ali particulares, e quais estratégias nós desenvolvemos para crescer a nossa rede de laboratório como um todo também. Primeiro eu queria começar junto com o Davi. Davi, como que você identificou dentro desse mercado tradicional dos laboratórios o que seria o Oceano Vermelho e o Oceano Azul? E como que você começou a pensar nessa estratégia para que a gente pudesse realmente começar a ter essa carteira de clientes de particulares? Luan, obrigado pela oportunidade aqui. E essa pergunta ela é muito importante porque foi um divisor de águas na época no Grupo Nabuco. A Moacir, na época, já estava, né, junto com a gente nessa jornada, né, que foi quando, um pouco antes da sucessão para a segunda geração, alguns anos antes, o Renato ainda não tinha se juntado ao Nabuco, mas isso foi aproximadamente, Luan, quando a segunda geração começou a se envolver mais na governança corporativa através do conselho consultivo que criamos lá por volta de 2011, 2012, que foi quando os fundadores ah, chamaram a gente e falaram, olha, a gente precisa de ajuda. O Nabucco chegou aqui num patamar, né, de empresa que a gente acha que tem espaço para crescer, mas precisa de braço para nos ajudar e pessoas com gás para dar essa próxima pernada aí de crescimento. E aí, naquela época, por volta de 2012, a gente começou a fazer um estudo mais profundo do mercado que a gente estava inserido. Naquela época era somente Alagoas. Então, o Nabucco foi fundado em 93, em Maceió, e naquela época ele tinha ali por volta de 5 unidades, provavelmente, concentradas em Maceió, nos bairros nobres, e o Nabucco não tinha a Unimed, que é o principal plano de saúde da região, e correspondia aí a 50, 60% do movimento aí do estado, da cidade de Maceió. Então, quando eu tive contato com essa dinâmica aí de entendimento do que é o Oceano Azul e o que é o Oceano Vermelho, ali ficou muito claro que estávamos inseridos num contexto de Oceano Azul e Oceano Vermelho. E aí eu vou te explicar por quê. Em Alagoas, eu vou falar só de Alagoas porque é onde a gente estava naquela época, 92% da população não tem plano de saúde. E somente 8% tem plano de saúde. E, historicamente, os laboratórios, o mercado de medicina diagnóstica, eles focam no cliente que tem plano de saúde. Então, eu vi ali claramente um monte de laboratório brigando por uma fatia pequena de, de plano de saúde da população, que era 8%, e os outros 92% estavam largados ali e ninguém dava uma atenção devida para aquela fatia. E ali foi o primeiro estalo que a gente teve, né? Por que isso acontece? Isso deve ter algum motivo, a gente ali não entendia. E, e se tem algum motivo, vamos entender e vamos quebrar esse paradigma aí. Vamos, mato alto, vamos correr na frente e tentar ser percussor nesse mercado. Porque não tinha, naquela época, um laboratório no Brasil que tivesse esse perfil de atender clientes particulares que a gente pudesse ir lá e pegar como benchmark, pô, vamos tentar fazer o copy and paste aqui e trazer para nossa operação. A gente teve que fazer do zero. Então a gente começou a entender como que era essa cultura do cliente particular, né, o que que ele... Nossa, Existia uma barreira, talvez uma barreira nessa época. A gente não tinha o que a gente tem hoje dessas clínicas populares. Isso não existia na Não época. tinha Existiam as clínicas de bairros, né? Mas ela não era uma clínica popular como a gente vê hoje, com várias franquias, especialidades. especialidades. Era ali o médico da família, você tinha uma gineco, geralmente, Aham. e só. E uma ultrassom, talvez. E
Mas eu acho que a grande barreira para isso, por que que os laboratórios não conseguiam transpor essa barreira, como não existia nenhum trabalho feito para isso, e a gente tem o SUS, que em teoria atende de graça, para a população mais carente, eles não entendiam, né, para esses 92% aí que não tinham plano, eles não entendiam que era possível fazer exame de sangue pagando particular. Para eles era uma coisa muito absurda, muito caro, porque a gente tem referência como exames, principalmente imagem, que de fato é um pouco mais caro, sempre foi. E aí talvez por isso ninguém conseguisse deslanchar nesse mercado. E aí vai, no decorrer da conversa, você vai entender como foi que a gente fez, qual foi o trabalho que a gente fez para desmistificar essa ideia de que fazer exame particular é caro. E aí, como o Davi falou, era mato alto, foi um trabalho pioneiro, um trabalho de formiguinha, não teve nenhuma bala de prata, o Davi gosta de falar isso, não teve nenhuma ação específica, foram várias ações, muita barriga no balcão para entender a necessidade do paciente, para entender o que a gente podia oferecer, para entender quais eram as regras de mercado, como proibição de divulgação de preço, por exemplo, que o Conselho Federal de Medicina proibia na época. Hoje em dia já existe uma resolução que permite. Então a gente não podia divulgar preço. Como você vende alguma coisa sem poder divulgar preço? Mas bem. Não, e eu acho que foi importante você falar isso porque a partir daí a gente definiu um novo ciclo de planejamento estratégico. Então, com isso em mente, na época a gente falou, não, a gente está usando... Só que você pulou a parte, eu deixei. Na verdade, isso aconteceu por um momento que essa palavra está na moda, né? De dor, da doutora Sofia e do doutor Daniel, são os dois fundadores, dois médicos, mais conhecidos também como nossos pais, a gente é a segunda geração, como o Davi falou. Doutora Sofia reclama muito que na grade curricular dela, ela não pagou nenhuma matéria de economia ou administração. E o médico é dono da própria carreira. Então, em alguns momentos ela ficou perdida, sem saber o que fazer. Por isso que ela recorreu ao Sebrae, e aí a gente vai ver em outras conversas. Sebrae, Sesc, Senai, para poder conseguir se especializar nessa parte administrativa. Pensando um pouco nessa dor, vocês acham que não ter Unimed forçou vocês a buscarem outras fontes de receita e estratégias? E aí, quando ela veio, Renato, conversar com o Davi nessa época estava no banco, trabalhava aqui, eu não sei se JP ou se Deutsche, um dos dois, era o financeiro da família, em teoria, já ajudava em algumas coisas, algumas decisões, ela pelo menos dava dicas para ela. Ela ligou para ele e disse, ou vocês me ajudam, ou eu vou sair do negócio, porque eu não estou dando conta. O negócio tem uma qualidade espetacular, ganho vários prêmios. Ela conta uma passagem até que meu pai disse, agora que você já aprendeu a ganhar prêmio, precisa aprender a ganhar dinheiro. Mas o negócio está derretendo, porque administrativamente eu não estou sendo capaz. Passou para o Davi, e aí o Davi deu uma olhada nos números, entendeu como funcionava um pouco mais, e eu digo que eu lembro quando ele ligou e disse, Moacir, a gente tem uma bazuca na mão e está usando como um revólver. Eu acho que dá para fazer alguma coisa. E aí a gente começou essa ideia do planejamento estratégico voltado aí para esse novo ciclo. Então, aí, esse novo planejamento estratégico, a gente focou justamente nesse Oceano Azul. Então, vamos expandir, abrindo unidades em regiões mais afastadas do centro de Maceió, onde tem mais público que não tem plano de saúde. Vamos para o interior de Alagoas, novas cidades. E aí entra essa história da Unimed, que o Renato falou aqui. Como não tinha Unimed, cara, a gente não estava fora desse mercado. Davi fala que de 100% do mercado, 60% é Unimed, a gente só tinha 40%. Então, nem concorrer com os outros, a gente concorria. A gente concorria com a gente mesmo, porque os outros estavam focados na Unimed, que é quem pagava as contas deles. Então, tinha esse Oceano Azul, além do Oceano Azul do particular, tinha os outros convênios que estavam sendo mal assistidos. E aí, dê continuidade. Não, foi importante você colocar isso porque, de fato, eu sentia isso, sabe? A gente estava ali num estado pequeno, com um poder aquisitivo baixo, índice de desenvolvimento econômico baixo também, sempre nas últimas colocações aí no Brasil.
E o principal plano de saúde a gente não tinha. Então, assim, meio que instinto de sobrevivência também. Não tinha muito, estratégia. É isso e é isso. Vamos Ou faz agora, isso. como você falou, barriga no balcão, muito trabalho de formiguinha. E aí a gente definiu. Então, vamos abrir unidade com essa característica. Vamos procurar no mercado algum laboratório concorrente que já trabalhe nessas regiões mais afastadas. E, Esses laboratórios de bairro. laboratório mais de bairro. E aí a gente vai profissionalizar um pouco mais a nossa gestão, trazer um pouco mais de gente de fora e trocar principalmente o sistema de gestão que a gente tinha na época, que era um sistema pequeno e atrapalhava muito, para mim, principalmente aqui, que estava em São Paulo, acompanhar os números à distância. Então, Ele não era web. então a gente trouxe E aí volta aquele que a gente falou, né? O Nabucco sempre é pequenininho brincando de ser grande. Então a gente foi atrás de um sistema de gestão que era um sonho nosso, principalmente da fundadora, mas era muito caro para o tamanho da Nabucco naquela época. Para você entender, acho que na época, esse laboratório que a gente foi visitar para ver o sistema como funcionava, faturava acho que 300 milhões por ano, e a gente faturava, cara, acho que 2 milhões por ano. Então, assim, era uma coisa muito fora da nossa realidade, mas a gente já enxergava aquilo que o Davi falou. A gente tem uma bazuca na mão e está usando como um revólver. Sim. Então, para que a gente pudesse transformar a nossa base, a base da qualidade já era sólida, da pirâmide, mas a administrativa estava sendo construída ali. Então, a gente definiu que a gente iria construir uma base sólida também para o ADM, para que a gente pudesse ter, cara, muita força de crescimento, para trabalhar com, cara, segurança e poder passar pelas adversidades de maneira sólida. Então foi isso. Aí vamos lá, vou dar uma acelerada aqui, mas 2012 a gente já começou a abrir unidades nesse formato, mais afastado, mais no interior. O resultado começou a vir, começou a ganhar tração. 2013 a gente comprou um laboratório concorrente e que ele não tinha um faturamento muito alto, mas ele tinha algumas unidades ali que eram estrategicamente nos locais que a gente queria. E isso trouxe um conhecimento importante para a gente nesse cliente particular e a gente conseguiu incorporar isso na nossa cultura. Tô pulando aqui as dificuldades que tiveram Mas, cara, não tem pressa não, vamos com calma. Acho que não tem, vão ter outras Essa oportunidades. escolha de locais, como é que aconteceu? Vocês vamos queriam ir ver, para vamos ver. bairros mais periféricos ou vocês queriam capilaridade por A si gente só? queria capilaridade, mas uma capilaridade estratégica, não simplesmente capilaridade de escolher bairros óbvios, porque os bairros óbvios todo mundo já estava. A gente Tem queria. uma coisa que o Davi falava também, em terra de cego quem tem um olho é rei. Então, cara, até na hora de precificar, a gente já tinha um preço muito agressivo, mas a gente tinha mais maleabilidade, a gente conseguia enxergar melhor o resultado nesses locais, que era um sonho da doutora Sofia também, poder levar para, eu já falei isso da outra vez, levar para a sociedade o que a sociedade um dia deu para ela, foi o estudo na Universidade Federal. Então ela queria devolver isso em forma de trabalho. E para ela, na concepção dela, devolver isso era oferecer para a classe C, D e E, o que ela oferecia para A e B, com a mesma qualidade, com o mesmo benefício, com a mesma agilidade, mesmo conforto, com tudo. E assim foi, né? Com essa aquisição foi importante, mas assim, é muito engraçado ver hoje, né, Moacir? Porque a gente se jogou no negócio, foi Sem saber de nada. uma aquisição, a gente fundiu as empresas praticamente ali. Cara, sem contrato, cara, sem A advogado. gente teve advogado, mas assim, não teve uma assessoria de fato. A gente tocou com o nosso conhecimento ali. Então, assim, eu olhando muito números e falava, Moacir, você vai ali para a parte comercial, entender isso aí. Maria, você vai entrar dentro das empresas e entender o quão distante a gente está em termos de qualidade. Era uma empresa que tinha 50 anos que a gente comprou. E a gente tinha 20 na época. Então, duas empresas com a cultura arraigada. Tanto eles com a deles e a gente com a nossa. Então, até, cara, para tocar o operacional foi muito difícil. Porque eram coisas completamente distintas. Né? Era um buraco negro, né? buraco negro. Diferente, assim, muito Em todos os diferente. sentidos. Cara, e o passivo trabalhista que a gente estava assumindo sem saber, a gente não pensava muito nisso. Imagina assim, tem gente com 30 anos de empresa. A gente assumiu tudo. Porque o normal é você mandar demitir e recontratar, não sei como é que funciona. Exatamente, depende da situação de cada um. Mas, cara, com certeza você comprar uma empresa e pegar um passivo trabalhista de 30 anos, 50 anos. Mas também, assim, na época era uma oportunidade, a gente conseguiu uma negociação muito boa. Foi. Então, aquilo que a gente fala sempre, né? Tinha uma margem de erro tão grande que era meio que a prova de idiota. Vamos lá e, cara, se tiver
negócio muito cabeludo aí. Dinheiro a gente não perde. Tanto que a Sai gente empatar. teve de economia nessa aquisição, beleza, vamos embora. E assim foi, mas assim, Não, do dia para a noite a gente saiu de, sei lá, 8 unidades para 16, para 20 unidades. foi algo como isso mesmo. E, assim, na época, o Moacir pode até falar, essa junção foi extremamente complicada, porque na mesma época que a gente fez a aquisição, a gente estava trocando de sistema de gestão. Nossa, então vocês fizeram assim grandes mudanças num curto período de tempo e tiveram que se adaptar com tudo isso. Hoje a gente enxerga assim, mas na Na época, época, meu, a gente estava ali barriga moendo, no entendeu? balcão. Então, O legal é que eles já vinham de mercado, de outros mercados. O Moacir já era a gente comercial. nessa época a gente não estava dentro da empresa como 100%. executivo. A gente não estava. Eu tinha as minhas coisas, eu tinha minhas empresas, eu trabalhava com a Factory, eu tinha uma empresa de velas, que o Davi também era sócio. A gente ensacava soja, que foi uma oportunidade que apareceu. A gente trabalhou durante, acho que 6 meses ou um ano com isso. O Davi estava em São Paulo, trabalhando no banco. Ah, então Então a vocês gente entraram tava- como consultores de uma certa forma. assim. Era membro do conselho. A minha entrada, de fato, foi para comprar esse laboratório, Ah. porque a gente não queria que o Nabucco aparecesse. Então eu fui com eu e Maria, os donos não conheciam a gente, porque a gente estava morando fora um bom tempo. Maria morava fora já há 15 anos, 10 anos. Sim. 10 anos, eu acho. Eu morei fora uns 4 anos. E aí essas pessoas, os donos não conheciam a gente. E a gente trouxe eu e Maria como sócio e irmão, que a gente queria abrir uma nova empresa. Sim. A gente comprou o laboratório depois que a gente incorporou o Nabucco. E nessa, na verdade, quem estava dentro e trabalhando como executiva principal era a doutora Sofia. E tem alguns casos aí que o Moacir pode falar melhor que eu, dessa integração, como que foi. Uma das coisas que aconteceu quando a gente integrou, a gente ia usar, como era na época, tava na moda, eu acho. Cara, uma coisa que acontecia, o Fleury usava o mais, o DASA estava comprando aqui algumas empresas menores para usar como se fosse para abrir no interior, para não comparar preço, para ter duas marcas. Era uma marca de guerrilha, né, ali que a gente chamava. Cara, com um mês, a gente, no contrato que a gente fez, a gente não tinha o direito do uso do nome. E a gente perdeu. Então teve que ser tudo na boca, Teve que do ser dia na para boca de noite. qualquer forma. E aí tem mudança de estrutura, Mudança tudo, de porque não identidade podia, visual. o cara era verde e eu era vermelho. Aham. Não podia usar a mesma coisa. Sim. Então, aí teve mais esse custo. Festa de final de ano, em 2 mesas, a mesa do Nabucco e a mesa desse outro laboratório, porque as pessoas não se davam bem. O laboratório com a super qualidade, a referência no mercado, no Brasil inteiro como referência. A doutora Sofia sempre foi nos congressos, ela sempre foi uma referência para todos os outros laboratórios. Ela é muito dedicada a isso, a parte de qualidade. Acho que ainda é. Ainda a gente é. vai hoje dos congressos, todo mundo, cadê a doutora Sofia? Como é que tá a É doutora impressionante. Sofia? Então, o que ela havia plantado era uma cultura de qualidade absurda. Sim. E esse outro laboratório tinha qualidade, mas, cara, não chegava aos pés. De 0 a 10, o Nabucco era 10, esse outro laboratório era 5, era Eu metade. acho que a melhor forma de exemplificar isso é como você falou, ele tinha qualidade, só que ele operava no modelo de 1980. E a gente já Isso. estava em 2014. Sim. Então, assim, os processos tinha uma lógica, né? Tinha um modelo de qualidade ali sendo seguido, Cara, mas não mas tinha um muito top. obsoleto. Não tinham tinha. processos, por exemplo. Zero. Zero processo. Ele era feito por osmose. Um funcionário passava para o outro, ele ia aprendendo e assim, cara, as coisas aconteciam. Cara, Moacir, foi um trabalho do cão, né? Foi um trabalho do cão para integrar isso aí, porque a gente achava que não, põe para dentro, pluga a operação, pau na máquina e segue o jogo. Aí pegou funcionário, imagina como você vai mudar uma cultura de um funcionário que está na empresa há 30 anos, do dia para a noite, literalmente. Porque eu não ia aceitar a coleta vindo de outro laboratório que eu não tivesse no padrão do Nabucco. Sim. Tanto é que a gente ficou. Chegava na triagem, volta. Gente, nós vamos relevar, vamos dar uma olhada. Se com qualidade a gente não discute. O senhor fica lá no ADM, aqui embaixo. Isso os funcionários falavam isso. Eles tinham essa autonomia, a doutora Sofia dava essa autonomia para eles. Sim. Então, assim, eu como dono na época não tinha força nenhuma. Ô, Moacir, teve mais uma coisa que a gente não mencionou aqui, mas a acreditação do PALC, que é o selo de qualidade que a gente tem, Sim. são 100 e poucos laboratórios dentre os 20 mil do Brasil que tem, a gente é um deles, a gente tirou em 2013. No mesmo ano também. Então foi no mesmo ano também. Só que a gente só acreditou só O o Nabucco. CNPJ, a gente acreditou só o Nabucco. Ah, Sim. mas Cara, não toda- dava para ignorar, Foi né? não foi uma reacreditação, foi a primeira, foi a acreditação do Nabucco, foi nessa época aí.
Eu acho legal porque mostra que vocês quiseram crescer, mas com qualidade. Vocês não deixaram a qualidade de lado. Isso reforça muito bem Cara, com o Palk. assim, a gente cresceu dentro do negócio. Eu, desde pequeno, sempre fui para o negócio. A qualidade está arraigada na gente, está dentro do negócio, está na cultura. Mas, para falar a verdade, enquanto administrador, em alguns momentos, a gente até quis diminuir um pouco da qualidade para conseguir ganhar margem, para conseguir ganhar fôlego. Não perder qualidade, diminuir um pouco. Tá? Por exemplo, eu tenho 6 tipos de agulha que eu posso comprar. Sim. Eu tenho 4 que são mais ou menos. Eu tenho uma quinta que é maravilhosa e tenho uma sexta que é espetacular. Cara, maravilhosa é o que 99,9% dos laboratórios usam. A gente usa espetacular. E eu queria baixar para maravilhosa para ganhar, cara, 3% a mais de margem. E aí eu fiz uma compra uma vez, o almoxarifado comprou, eu estava em compras e almoxarifado nessa época. Quando bateu na coleta, voltou. Não passou. Para ter passado, como dono, eu comprei, mas não deixaram. Se eu conseguir com isso aqui, a gente não vai fazer coleta, não. É porque a gente Eles tem não aceitaram procedimento. trabalhar. Então, assim, não existia nada dizendo que isso não podia acontecer, não tinha um documento que tinha que ser aquela agulha, mas na cultura da empresa era para usar o melhor que tem. E aí a gente foi também absorvendo essa cultura, né? Porque por mais que a gente estivesse dentro do negócio, a gente cresceu com outras coisas, focado muito em faturamento, focado em imagens, né? Davi principalmente. Então a gente teve também que aprender um pouco disso. Não foi porque a gente nasceu com isso. A gente teve que aprender porque a cultura da empresa, então, para a gente entender o quão que a cultura é importante. Não só da qualidade, como de compra, almoxarifado, de responsabilidade. Então, e aí tem a Maria que é Porque essa complexa. segunda geração é importante falar da Maria, porque ela tem esse perfil. A Maria é quem tem esse perfil. A Maria, cara, ao pé da letra, é a chata da história. Mas sem ela, eu vinha comentando, andando com o Davi, agora falando com ela. Cara, do quão que a Maria é importante para garantir que a gente ande na linha. Sim. Porque, cara, a minha função enquanto comercial é conseguir bons negócios, do Davi é conseguir boas margens. Ponto. A gente tá sempre ali no limite para O resto, conseguir cara, mais. E aí ela fala, olha, não dá por aí. dentro das 4 linhas você joga. Se você começar a fazer graça, a gente vai abrindo uma conformidade, vai começar a expor isso no conselho. E é assim que funciona a governança. Acho que é uma Por boa isso que- balança, né? Uma boa balança. A governança funciona muito bem. Aí, mais uma vez, cara, para o tamanho que a gente tem, na época, 2012, 13, era um negócio espetacular ter isso. Ninguém tinha isso. Ninguém tinha isso. Então, a gente cresceu. E aí, de novo, graças à cultura. A doutora Sofia tem essa cultura. O Sebrae, e aí, cara, eu acho que tem que ter um ponto de Sebrae aqui pra gente um dia, para falar do Sebrae. Que o Sebrae foi super importante para que a gente pudesse criar essa casca grossa da cultura bem definida. Né? O que ela não aprendeu na faculdade em relação à gestão, ela aprendeu com o Sebrae. E aprendeu, cara, na marra. Incorporou isso dentro da empresa. Incorporando da empresa funciona bem. Mas vamos voltar para a precificação, né? Bom, com tudo isso acontecendo, a máquina tinha que continuar rodando ali, as dificuldades estavam ali dentro e vamos embora. Então, Eu tenho que falar porque eu fico lembrando. Ele falava assim, a gente vê muita gente falar que trocar a roda do carro com o carro andando. Sim. E o Davi fala que é pior, porque como a gente faz, cara, muita mudança, a gente tem dificuldade em medir EBITDA, a gente tem dificuldade em medir várias coisas, porque era muito investimento, era muito crescimento há alguns anos de 40% ao ano, um negócio absurdo. Então, para a gente saber se a operação em si estava dando resultado, era muito difícil. E sem um sistema robusto, né? Vocês estavam implementando também essa E aí ele dizia, cara, a gente não é um carro, a gente é um avião, e a gente troca a asa do avião com um avião voando. Quando eu tiro uma asa para trocar, cara, dá 2, 3 piruetas, volta, remete, e assim vai. Isso. Mas, graças a Deus, com muita responsabilidade. Por quê? Primeiro que a gente tem esse senso de responsabilidade. E segundo, que chegou um momento que a gente eu não tinha mais meu negócio, o Davi não tem negócio dele. Então tá todo mundo vivendo daqui. Eu casei, Davi casou, Maria casou, Dani casou. Então a gente precisava, além do senso de responsabilidade para com os meus pais, que o meu objetivo, pelo menos quando eu entrei, era poder aposentar eles e fazer eles viverem, cara, livre para fazer o que quiserem. Sim. Eu tinha responsabilidade com os meus irmãos, né? Que essa responsabilidade piorou ainda quando a gente fez a sucessão. A gente vai chegar lá. Porque as duas, Maria e Daniela, não quiseram trabalhar. Eu disse, cara, aí lascou. Porque além de me sustentar, em teoria, eu vou ter que trabalhar, fazer um negócio que dá certo para sustentar a Dani e Maria também. E a gente tem uma relação muito boa com o meu irmão. Então, assim, isso desencadeou, cara, muito senso de responsabilidade.
e muito senso de, é, de, de recorrer ao passado, do que a doutora Sofia tenha feito, para poder vislumbrar o futuro. Porque uma empresa que tem a cultura que a gente tem, tudo que a gente quer, a gente vai no passado, cara, e acha. Sim. E a gente só adapta ao futuro. Acontece muito isso. Então, pra gente não é fácil, mas é mais leve o que a gente faz. Porque o passado tá todo estruturado. A gente consegue tomar decisão em cima do que aconteceu no passado. A gente faz muito isso, todo dia a gente faz isso. A gente, cara, se você falando e não entenda como lado ruim da palavra, mas a gente é muito obcecado nesse negócio. A gente respira esse negócio, né, Moacir? 24 horas. 24 horas. Meus amigos, Então, cara, reclamam às vezes. é uma família empresária que a galera gosta de falar do skin in the game, mas assim, o nosso skin in the game é over até. Então, É o corpo todo, não é só a pele, não. a gente de fato tem uma certa obcecado nesse A gente negócio. curte, cara. A gente pegou essa paixão pelo negócio como a doutora Sofia passou pra gente. Foi um negócio que começou por uma obrigação, em teoria, para ajudar ela a desenvolver. Só que, cara, é um negócio que envolve, primeiro, que não é serviço. Ela diz muito isso, é indústria. A gente tem o serviço com as pessoas, a gente tem a matéria-prima, que é o sangue que a gente tira do paciente, mas a gente transforma aquilo num resultado. Então, a gente tem reagente, a gente tem os equipamentos. É um serviço meio camuflado, até para a gente conseguir se caracterizar dentro de um treinamento, quando a gente vai treinar os funcionários, é um pouco de tudo. A gente está no mercado inserido de várias formas, não é só o serviço em si. E, Moacir, por mais que a gente está falando aqui, né, de que a gente planejava muito, que a gente fazia muito estudo, cara, mas no fundo, a gente estava ali empreendendo e tomando um risco muito alto para o negócio dar certo, e muita coisa dava errada, mas a gente tinha vários planos B, plano C, e saía se agarrando para sobreviver. Então, assim, nossa história até hoje ainda é assim, a gente é risco o tempo todo, a gente está toda hora com o nosso patrimônio inteiro dentro do negócio, e é o que eu falei, é uma obsessão para que o negócio sempre dê certo, e a gente sempre vê, acho que uma das diferenças nossas para os competidores é que a gente ao invés de enxergar um obstáculo, eu sempre vejo uma oportunidade. Sim. Eu sempre, quando eu vejo um obstáculo, eu falo, cara, zoom naquilo. Aquilo não é um obstáculo, aquilo é uma oportunidade. Sim. Então vamos pegar aquilo e transformar numa oportunidade. E a gente faz isso. E a gente faz isso, como eu falei, a gente estuda, estrutura, mas nem sempre sai como a gente pensou. E ok, a gente errou, desde que a gente não saia do jogo, ok, vamos lamber as feridas e toca a bola, vamos embora. Sim. E dá pra gente perceber, né, que uma característica muito forte da doutora Sofia, que é a coragem. Ela tem até uma frase que ela fala muito, medo de nada, só amor, né? É algo que vocês trazem isso na cultura de vocês também, porque vocês precisavam ser corajosos para adquirir, por exemplo, um laboratório com mais tempo de vida do que o Nabuco, por exemplo, e conseguir fazer essas mudanças de forma tão rápida, enquanto implementava um sistema ainda. Então, é preciso de muita coragem para isso também, e que esse feeling que vocês têm da experiência do Nabuco, acho que ajuda muito para que a gente observe os resultados que a gente tem hoje. Porque realmente, do tamanho que o grupo está hoje, que a gente continua crescendo dia após dia, a gente vê que é necessário muita coragem e dedicação realmente integral, né, de vocês. Eu acredito que o Nabuco ele não acaba das 8 da manhã até as 6 da tarde. Eu acho que depois desse horário vocês continuam respirando o Nabuco. Eu acho que não só a gente, cara, como vocês também. Eu acho que é por isso que lá atrás, quando a gente decidiu internalizar, por exemplo, o marketing, a contabilidade, porque eu dizia, caramba, não é possível que as pessoas que trabalham com agentes terceirizados não vivam isso. Sim. Não é possível que eles não consigam entender o que eu estou querendo dizer, né? Então, e foi, cara, um divisor de águas também quando a gente fez isso, essa internalização desses processos para as pessoas respirarem na boca como a gente respira. E eu tenho certeza, cara, você está há quanto tempo? Eu tô há 8 meses. E eu tenho convicção, e aí sem soberba, que você está impressionado com o que você aprendeu aqui dentro, Sim. em termos de paixão pelo negócio, de Sim. tomar risco, de acreditar no que está fazendo. E assim, quando você fala de coragem da doutora Sofia, tem uma coisa que eu conto muito, que ela diz assim, gente, esse passo que vocês estão dando tem muito risco. Meu pai diz isso também, né? Cuidado, tá dando certo. Será que é isso mesmo que a gente vai fazer? Tá tudo tão bem desse jeito? E aí eu digo, pai, mãe, vamos recapitular, né? Vamos recapitular um pouco.
Em 93, meu pai era, além de professor da Universidade Federal de Anatomia, ele, ele era funcionário da estatal de Alagoas, da CEAL, que é a Companhia Energética do Estado, concursado. E, cara, em 93, concursado na década de 90, todo mundo queria. Né? O emprego dos sonhos, né? Até hoje. Mas ganhava bem, cara, estabilidade, vivia bem. Tudo que a gente tinha, cara, era do trabalho dele e dela. Sim. E ele, para construir o sonho da doutora Sofia, e aí, cara, vai a família, vai acreditar, vai você casar bem, tudo isso é importante. A gente tem que ter o apoio irrestrito, cara, de todas as formas. Minha mãe ganhou uma casa de herança e queria construir o laboratório. Não tinha dinheiro. E aí, na época, estava acontecendo o PDV, que era pedido de demissão voluntária dessa estatal. E ele pediu o PDV e botou o dinheiro inteiro dentro do laboratório. Investiu tudo. Tudo. Eu disse, cara, como é que você está dizendo que eu tenho algo que você fez? Você saiu do Estado. O maior Então, risco assim, foi o seu. mais uma vez, a gente está se remetendo ao passado, Sim. a história que a gente tem na nossa família, e trazendo para frente. Eles nos encorajaram a fazer essas coisas. Né? Eles nos deram essa coragem. Então, o exemplo que a gente tem deles, eu acho assim, o que eles fizeram, a gente não fez nem 10%. A gente está só, cara, dando continuidade, cara, com o nosso mérito, com tudo que a gente fez, com a oportunidade que eles nos deram de estudar. Todo mundo estudou fora, todo mundo fez as faculdades que queria. Eu fiz a que eu queria, eu fiz a que ele queria. Ninguém teve obstáculo nenhum. Sim. Não que eles tivessem muito dinheiro. Esse problema de 2010 foi um reflexo do que a gente gastou enquanto filho de 2000 para frente. Com colégio, com faculdade. Foram os investimentos que eles fizeram na gente. Que a empresa era saudável, como o Davi disse. O problema é que a família tirava muito dinheiro dentro da empresa. Então esse foi mais um problema que quando a gente assumiu, a gente teve que resolver. Sim. Né? Saber o que é empresa, o que é família. O que é dinheiro que vai ser guardado para investimento, o que é dinheiro que vai ser capital de giro. Então, isso tudo a gente aprendeu dentro do negócio, porque isso não acontecia. Então foram coisas que a gente, cara, coragem que tiveram foram eles. A gente é coadjuvante nessa história. Mas continuam na mesma cultura também, com Sim, os mesmos com certeza, valores. mas graças a eles. Eu acho que proporcionalmente parece que é diferente, mas é igual. Naquela época, né, era um negócio menor e ela tomava um risco proporcional ao tamanho do negócio. Hoje é um negócio maior, mas o número que a gente toma de risco é muito maior, mas proporcionalmente é um negócio. A cabeça dela tá lá atrás, hein? Aquele faturamento de 2 milhões por ano. Sim. Então acho que a gente está tomando um risco com o faturamento e, na verdade, apesar dela participar e entender, mas assim, o emocional dela ainda fala mais alto, entendeu? Sim. E falando um pouco sobre risco também, eu queria trazer a nossa linha do tempo um pouquinho mais, né, para frente, falando um pouco sobre a entrada em São Paulo e a expansão em São Paulo, né? Tivemos uma expansão aqui em São Paulo, que eu acredito que também possa ter sido uma novidade, né, para nós. Não sei se a gente já teve outros negócios ou dentro de São Paulo, mas como que foi quando a gente chegou em São Paulo em 2018? Eu vou contextualizar um pouco antes, um passo atrás, só para como que a gente chegou em São Paulo, né? Então, Certo. vamos lá. Esse modelo de negócio cresceu, né, Moacir? A gente encontrou aí o modelo certo, precificação, parcelamento, deixar claro, né, que o paciente que não tinha plano de saúde, ele era bem-vindo ali e ele tinha como pagar. E ele seria tratado de forma digna ali dentro. Então, esse modelo de negócio cresceu, a gente se animou muito e começou a expandir dentro de Alagoas para mais cidades, mais bairros. A gente chegou a ter mais de 20 unidades em Alagoas. E aí, por volta de 2016, 2017, a gente tinha contratado uma consultoria aqui em São Paulo para nos ajudar num programa de certificação mais de gestão de pessoas. Era ISO 8000? Não. Eu não lembro exatamente o que era, mas era uma consultoria que tinha feito esse mesmo trabalho nesse laboratório que faturava 300 milhões. Certo. A gente, de novo, vai lá e... que a gente, na verdade, eu e o Moacir, a gente fez uma visita a esse laboratório em 2016 e numa das conversas com a presidente, a gente falou... Cara, fala o nome dela. Inocente, né? Pô, me conta aí tua bala de prata, teu segredo, o que aconteceu, né? Onde foi a virada de chave? E dentro de várias coisas que ela falou, uma das coisas que chamou a atenção foi essa consultoria que ela teve, que foi uma consultoria que valeu outro capítulo aí também. Que valeu muito ali para ela. E a gente foi lá atrás dessa pessoa, e aí me apresentei aqui em São Paulo, contei para ela a nossa história,
Só que assim, ainda era um negócio pequeno. A gente estava em 2016, 3 anos depois que tinha entrado, ainda, sei lá, não sei quanto faturava, mas ainda era pequeno. Eu vou Perto dar 3, 4 milhões, eu acho. Por aí. acho que mais um pouco até, porque a gente já 16, tinha, trabalhando. não sei, bom. É, quando eu sentei com ela assim, se apaixonou pela história do Nabucco, pela fundadora, por a família, tudo que a gente estava construindo. E ela olhava a gente como aquele laboratório que ela atendeu lá atrás em Brasília, muito tempo atrás, antes deles virarem o que virou. Então, pô, pode ser que seja um case parecido. Vamos lá, eu topo. É um negócio pequeno. Ela, cara, a consultoria dela, pra você entender, além desse laboratório, atendia o Bradesco, atendia clientes grandes. Bom, e a gente de Esse novo. laboratório na época tinha, cara, 3 mil funcionários. A gente devia ter 45, 40. Aí a gente de novo, brincando de ser grande. E aí, bom, começou esse processo lá todo, né? E foi super rico, foi assim, a gente aprendeu muito, né? Eu acho que tanto a gente com ela quanto ela com a gente, se tornou uma relação pessoal muito legal. Uma profissional super competente. O Renato, nessa época, já estava chegando no Nabucco, né, por volta Água Com Rose? o Moacir, peguei. E, bom, resumindo, a gente chegou próximo dessa questão da certificação e a gente decidiu não fazer a A certificação. gente fez tudo, A cara. gente fez Todos tudo, os custos. colocou o Cara, sistema de reforma, gestão, sessão de gestão, a reforma que era necessária, porque tem a parte estrutural. O cara teve que fazer muita coisa na época. mas foi uma decisão em conjunto. Falou, olha, não acho que vai ter grande valor para o Nabucco, mas aquilo já tinha virado uma discussão secundária. A discussão que tinha tomado à frente de tudo era a profissionalização via sucessão para a segunda geração entrar. Que era que plantou essa semente. Porque a gente, por mais que o Moacir estivesse lá dentro, com o cargo que ele estava ali em 2016, a gente ainda não tinha feito um movimento oficial, a segunda geração entrou. Eu estava no conselho ainda, não tinha assumido a posição executiva. Eu estava de conselheiro, mas no papel, mas na prática eu já estava atuando como CEO, né? Você estava no banco ainda, não? Não, ali eu já tinha saído, tinha ido empreender com outro negócio. Então, Luan, em 2017 a gente oficializa essa sucessão que veio sendo construída naturalmente. A gente fez um trabalho com o IBGC também, eu fiz o IBGC, Davi fez, a doutora Sofia fez o IBGC, porque ela como fundadora, cara, precisaria entender como ia ser o processo. IBGC é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é a maior autoridade de governança corporativa no Brasil. Sim. Então, tudo. E aí, por isso que eu falo, são várias coisas que a gente precisa depois tirar daqui para poder tocar nesses assuntos. Sim. Porque cada assunto desse tem, cara, 2 horas de conversa com muita experiência, com muita cumplicidade da família, com muito profissionalismo, Riqueza de detalhes. mostrando quais foram os pontos importantes, quais foram as viradas de chave que a gente conseguiu identificar no decorrer do percurso. Tem muita coisa legal para a gente falar sobre isso. Então nisso transbordou na sucessão, e ali a família, Foi uma sucessão proposital, planejada, cara. a gente fez toda a transição e em paralelo a gente fez todo o trabalho que de fato tem que acontecer na sucessão, que é no papel. Então a gente criou as holdings, contratou uma banca de advogados que cuida só disso, que tinha vários cases, então a gente trouxe eles, a gente até conversou com outros, mas esse foi o escolhido. Cara, e essa é uma parte muito importante do processo, você ser bem assessorado para que o negócio seja feito da maneira mais correta, mais clara, mais transparente possível para a família. Sim. Porque eu acho que o negócio em si fica em segundo plano. Eu lembro que os advogados eles falavam o seguinte: esse aqui é um momento muito mais emocional que financeiro. A gente vai trabalhar nesse momento da divisão das tarefas, do que cada um vai ter, participação, vai ser muito mais emocional do que financeiro. Então eu lembro que ele dizia: doutora Sofia, você tem que fazer um exercício de morte. Enquanto você estiver aqui, as decisões continuam na sua mão. Mas enquanto você morrer? Então toda decisão que a gente vai tomar aqui, você tem que pensar que você está morta. Porque é aí que, enquanto a fundadora está viva, cara, ela tem um pulso firme para controlar. Por mais que a gente tenha uma relação boa de irmão, Sim. nós 4, e com o nosso pai, cara, a gente não conhece o futuro, a gente não sabe como vai ser daqui para frente. O IBGC fala muito isso, né? Eu tenho a minha criação, que foi o mesmo pai e a mesma mãe, mas eu tenho a minha personalidade. Por mais que a gente se pareça em algumas coisas,
existem algumas pequenas divergências. A gente se dá bem, a gente consegue tocar. Mesmo assim, em alguns momentos, a gente diverge. Cara, eu casei com a minha esposa, Davi casou com a dele, são pessoas, cara, completamente distintas, inclusive geograficamente. A do Davi é daqui de São Paulo, a minha é de Alagoas. Sim. Então, o meu filho vai ser criado, só o casal, só minha esposa já tem condições de me mudar um pouco, me modelar, e a esposa dele vai modelar ele também, então já vai ter mais divergência. Cara, imagina meu filho lidando com o filho do Davi. Por mais que sejam primos, a cultura, a educação, os princípios, os valores, cara, vai ter divergência. Então, é muito difícil lidar com isso sem ter uma governança muito rígida, sem ter uma associação feita de maneira, cara, muito clara por todas as partes, sem ter um acordo de sócio muito claro e muito rígido também em relação a essa transição. Então, esse é um momento de muita importância e que ele trata muito mais do emocional do que de fato do negócio. Isso Porque você processo todo, ele extrapola leva muito tempo? pra Leva acontecer? tempo. Leva tempo. A gente levou 1 ano e meio, Quase 2 anos. quase 2 anos. Claro que teve a dificuldade que a Maria morava na Inglaterra, o Davi morava aqui em São Paulo, então tinha contrato para assinar, tinha revisão de contratos, demorou um pouco. Mas eu acho que 1 ou 2 anos é o tempo ideal. A gente levou quase 2 anos. Mas assim, só complementando como você está falando, você sai de um núcleo que todo mundo tá, e você tem que levar em consideração agora que você tem vários outros pequenos núcleos, que é a família dele, a minha família, a família da Maria, da Daniela, que elas se comunicam através desse núcleo em comum. Sim. Mas você tem que respeitar os núcleos de cada um. Então, para encontrar esse equilíbrio, você acessa assuntos muito sensíveis, que você tem que debater ali, você tem que pôr na mesa, tanto dos irmãos, quanto de pai com filho, de mãe com filho. Então, ali vira acho que É um uma lance lavagem de roupa suja no bom sentido. Não é um Cara, processo confortável. Não é não é confortável, de jeito nenhum. zero confortável, pelo confortável. contrário. Então, por que o processo leva tempo? Porque Mas é tem muito muitos maduro, momentos que você tem que dar um break, porque tá todo mundo muito sensível. E ali você vê que uma pessoa empaque, você não pode forçar, você tem que respeitar o momento dela, né? Então você tem discussões de participação societária, você tem discussão de salário, de bonificação, você tem discussão porque você faz um acordo de sócios, né? Que é ali que vai reger a sua relação entre sócios. Então você está falando de sócio, mas você está falando de irmão, você está falando de pai com filho, você está falando de CEO com diretor, você está falando, mas ao mesmo tempo ele é meu sócio, ele é membro do conselho. Então tem vários papéis ali que cada um tem que performar. E isso, para mim, eu falo sempre que esse é um dos maiores desafios, para mim, é você ter que transitar em diversos papéis ali. Mas sou eu e o Moacir, eu tô com o Moacir aqui falando. Mas, cara, ele é meu irmão, mas eu sou o líder dele, mas ao mesmo tempo ele é meu sócio com participação igual. E ele senta comigo na cadeira de conselho, apesar de eu ser presidente do conselho. Então, assim, porque eu tenho que, em alguns momentos, verbalizar, cara, que quem tá falando é teu irmão. O Davi fala, cara, tira o chapéu de irmão e põe um chapéu de sócio agora. Entendi. E pensa assim, esse exercício eu faço, mas talvez o Moacir não tenha tanta dificuldade. Mas pensa para a doutora Sofia, fundadora. Eu ia falar exatamente isso. Eu cheguei São filhos, nesse momento, entendeu? e ela tava mudando o papel, ela saindo da operação. E eu lembro que ela comentou assim, Renato, cresceu tanto que eu não sei mais o nome de todo mundo. Eu sabia o nome de todo mundo, eu sabia a família de todo mundo, a história de todo mundo. E aí essa mudança dela de papel também dentro da empresa, eu acompanhei um pouco, porque eu trabalhava diretamente com ela no relacionamento médico. Foi um processo muito difícil. Até pensando na operação, assim, doeu muito para ela essa mudança. Porque ela não conseguia mais saber o nome de todo mundo. A gente chegou, acho que em 100 funcionários ali em 2017, 2018, né? Chegamos. E aí ela já não conseguia mais saber a história de todo mundo, o nome de todo mundo. Tinha outros setores para cuidar disso, não era mais papel dela, ela estava assumindo mais o papel no conselho. Foi uma mudança radical para ela. Então, a gente conseguiu formalizar isso tudo. E aí eu lembro muito bem, quando a gente formalizou e os contratos assinados e o conselho funcionando já como deveria funcionar, eu pelo menos para mim, eu senti ali que eu falei, cara, agora eu sou dono desse negócio. Então a gente precisa dar certo. Tem aqui tem 4 famílias que vai depender desse negócio. E Não, aí e nessa hora, cara, Maria e Dani saíram.
ficou só nós dois. A As Maria caras- tendo morar fora, né? Porque ela casou e foi morar em Londres. A Dani quis empreender. A Dani foi empreender com outro negócio. Elas continuavam com cadeira do conselho, mas elas não participavam mais da parte executiva. Sim. E saíram 100%. Então, cara, certo ou errado, era mérito nosso. Tinha que dar certo. Então, bom, aí a gente entrou. O primeiro passo é esse. Agora a gente assumiu, vamos fazer um novo ciclo de planejamento estratégico. Agora, Moacir, esse negócio tem que voar assim, muito mais alto. Sim. Como que a gente vai fazer isso? Vamos começar a trabalhar aqui com a liderança e entender para onde a gente vai. E aí, um dos momentos que ficou claro ali é que a gente precisava sair de Alagoas. Porque Alagoas, a gente, como eu falei, é um estado pequeno, a gente não tinha, continuava sem Unimed, apesar de ter ganhado mais tração e tá bem maior do que na época que a gente, né, tinha começado a ajudar lá atrás, parecia que a gente estava chegando ali no limite, né, Moacir? O ganho que a gente ia ter ia ser marginal, não ia ser mais... Remava, cara. E a gente tava começando a entrar no rouba-monte. Ia ser ganho marginal, não ia ter mais ganho transformacional ali. Sim. Então, o que a gente faz? Eu estava em São Paulo, então, naquela época tinha um mercado novo, que era o mercado de exames toxicológicos. Aqui em São Paulo, o centro disso aí, muito volume desse exame. E os Você lembra laboratórios... dos números ou não? De quê? Do volume que tinha São Paulo, que entregava São Paulo. Era... comparado a Alagoas, 10 vezes maior, 15 vezes maior. Não, cara, era absurdo. Então, os laboratórios não estavam querendo entrar nesse mercado, porque era um tipo de público que eles consideravam que não era o ideal para eles terem dentro das unidades deles. Só um parêntese. Esse mercado a gente já participava dele, toxicológico. O Nabuco já fazia toxicológico para Polícia Militar, acho que para as companhias aéreas. A gente fazia curso público, aeronáutica. Então a gente sabia como funcionava, sabia que não era um bicho de 7 cabeças, né? Era uma coisa de muita responsabilidade, porque cara, você estava mexendo ali com o futuro das pessoas. Então um cara que faz um concurso, se um resultado desse dá alterado, você perde o concurso. Sim. Se você atrasa a entrega do laudo para a pessoa, ele atrasa a entrega e ele perde o prazo do concurso e perde o concurso. Então a gente tinha todo esse know-how e para a gente era uma coisa que estava no nosso fluxo já há 20 anos. Já sabia trabalhar com esse cliente. Na verdade, ninguém fazia no Brasil. Quem fazia isso só era, acho que era o Psychmedics. Na época era Psychmedics, e aí depois entrou Sodré. Sodré entrou depois. E aí, Bom, aí... saiu a resolução do Detran, né? Saiu a resolução do Detran, mercado endereçável gigantes, pouco concorrente, a gente falou, é agora, vamos para São Paulo, abrir uma unidade piloto. Comecei a fazer um estudo. Não, Maceió já estava dando certo, né, eu acho. Maceió já tava ganhando, mas assim, como você falou, mercado muito menor. A demanda vinha, cara, 90% ela vinha, aqui em São Paulo chama Poupa Tempo, né? Em Alagoas chama Já, que é aquele centro administrativo que você resolve as coisas. Serviço público, essas coisas. E a demanda vinha 90% do Já. Você ia tirar nessa época, hoje em dia é tudo digital, depois da pandemia, né? Uhum. Então, nessa época, vinha tudo do Já e do Poupa Tempo. Então, as pessoas iam tirar a carteira de motorista ou renovar, sei lá, no Detran do Já. Então, cara, 100% de lado em movimento. E o Davi pegou isso rápido. Uhum. E aí foi o que eu vi. Cara, isso é uma fonte de receita nova, Mato Alto, de novo, Oceano Azul. E em Maceió ninguém queria, porque como Maceió, os laboratórios tinham apenas 10%, a gente já tinha nessa época 40% de receita particular. Sim. Os outros laboratórios, eles tinham, cara, 10%, então nem enxergavam particular. E não conseguia olhar para esse público. Não olhavam. Eles olhavam... Nessa época, porque mudou muito, né? Mas nessa época, a gente tinha 80% do nosso público era feminino e 20% masculino. Para essa carteira B e E profissional, cara, 100% masculino, a maioria, 90% masculino. Era um público que os laboratórios não enxergavam e tinham medo, porque ele já tinha um laboratório dele ali de classe A e B, e ele não queria lidar com o público que ia lá, cara, ele já tinha a recepção dele, estava cheia, ele não queria botar mais 20 pessoas lá dentro para atrapalhar. É um exame que demora, que você tem que fazer toda a parte legal dele, então tem umas assinaturas, tem uma parte de envelope, tem testemunha. Uhum. E ninguém quis. E a gente chegou diferente, cara, esse problema é pra gente, a gente quer um problema desse. Vocês já sabiam trabalhar com isso. Então, fizemos estudo aqui em São Paulo, localização, escolhemos Guarulhos,
por ser um eixo ali que tem muito caminhoneiro. Tinha o maior poupa-tempo, ainda tem o maior poupa-tempo do estado de São Paulo, que fica no Internacional Shopping, esse shopping fica exatamente no entroncamento entre a Dutra e a Fernão Dias, as duas principais rodovias do país, de fluxo de caminhões. Sim. E aí, com isso tudo meio que planejado, eu falei, Moacir, mas agora a gente precisa de uma pessoa aqui para nos ajudar na execução em São Paulo. Renato tinha fugido, né? Renato tinha trabalhado no Nabuco, mas um ano antes tinha assumido um novo desafio trabalhando na operadora de saúde no Rio de Janeiro. Sim. E ele estava lá. Foi ver Vinícius de Moraes, Bolsa Bom Vivan, foi surfar. E aí eu liguei para ele e falei, cara, vamos tomar um café. Coincidentemente ia ter um congresso lá no Rio de Janeiro. Eu fui. Foi no Congresso do Rio. Essa patologia. É. E eu contei para ele do projeto, né, Renato? E eu acho que assim, você nem demorou muito, cara. Acho que eu já vi que teu olho brilhou ali, você... Eu já queria fazer esse movimento para São Paulo e combinou ali as oportunidades. Na mesma hora eu topei, a gente embarcou, era uma coisa muito nova, né? Então foi engraçado, porque não tinha nada aqui em São Paulo do escritório do Nabuco. Então a gente começou trabalhando num cowork lá em Guarulhos mesmo, um trabalho de campo, ia visitar concorrente para entender como funcionava. Mão na massa, o Davi desceu um Isso antes de pouquinho, abrir, o Davi né? mesmo fazia proposta. Antes de abrir, né? Antes de abrir. Isso uns 2 meses antes de Isso. abrir. Eu lembro que eu fui para Guarulhos. Ah. E eu fui com uma prancheta. Lembra? Cara, a gente foi como se fosse estudante. Com roupa de como se fosse estudante. Uma prancheta, cara, pra fazer pesquisa de campo. Ah, Né? A gente entrava nos concorrentes e falava, eu sou estudante de administração e economia. Eu queria saber essa nova resolução do Detran aí. Com as pessoas estão atendendo. A gente sentava a manhã inteira na recepção dos caras e ficava lá vendo. Contando. Com as pessoas vinham. E aí a gente foi aprendendo e falou... É o barriga no balcão que eu falei lá atrás. Uhum. Cara, não tem segredo, entendeu? É trabalhar. Trabalhamos muito, cara. Muito, muito, muito. E eu até esqueci disso. É tanta coisa que a gente vai esquecendo, né? Mas a gente fez isso. A gente sempre muito curioso e assim, é isso que eu falei, esse espírito empreendedor, sabe? Bate na gente, a gente vai, só vai. Não fica medindo muito. Cara, feeling, bateu, vamos embora. Intuição e vamos seguir. E aí a gente abriu a primeira unidade, que foi nesse shopping Guarulhos, em agosto de 2018. Davi, você falou de feeling só para assim, e é muito interessante. O feeling, porque a gente nasceu dentro do negócio, que é muito forte. E o Davi tem uma capacidade, cara, de lidar com números que é absurda. É um negócio fora da curva. Então, assim, apesar de ter o feeling, ele fala que era só feeling aí, mas assim, sempre estudou muito o que ia acontecer. Então, são raras as vezes que a gente erra. A gente erra, claro, faz parte. Mas quando a gente erra, é sempre um jeito que dá pra gente só recalcular a rota e tomar um novo rumo, entendeu? Então, assim, nunca teve uma loucura. A gente nunca fez uma loucura, cara, assim, de ponta cabeça, né? Sim. Colocar em risco a gente tá fazendo. Sempre foi muito no feeling. Eu acho que o feeling tá até acima dos números. Mas o feeling da gente, graças a Deus, sempre foi muito certeiro. Então, e aí o Davi sempre foi o doidão aí das planilhas de fazer conta. E a gente sempre conseguiu unificar muito esses dois lados. Sim. Isso foi importante demais. Isso que ele falou, é o que a gente falou um pouco antes, né? A gente toma risco, mas é um risco calculado e a gente sempre fala, o risco que a gente vai tomar não pode, de jeito nenhum, tirar a gente do jogo. Porque se tirou do jogo, já era, acabou o Nem jogo. pode ser financeiro, nem reputacional. Não pode dar game over ali, eu tenho que continuar no jogo. Sim. Então, a gente abre a primeira unidade e aí veio com um modelo, esse que tinha um cliente toxicológico e o modelo de atender paciente particular no laboratório de análises clínicas. Então, naquela época, a gente aí começou a ser um pouco mais agressivo em termos de, vamos testar um pouco mais. Era só toxicológico, aí não sabia se usa a marca Nabuco ou não usa, né? A gente ficou na dúvida se a gente mudava a fachada, se não mudava. A gente botou a fachada, preço na fachada. A gente começou a colocar parcelamento. E aquilo ali choca. Você vai em laboratório até hoje, você não vê. É uma fachada clean, uma fachada... No corredor do Extra do Shopping Guarulhos. Então, assim, foi um sucesso, tá, Renato? Assim, vários desafios ali. Aí a gente mudou para um co-work dentro do... Era uma loja muito pequena, cara. Davi morrer. Uma loja de 30 metros quadrados, mano. Sei lá, deve ser esse quadrado aqui. Ele é apavorado, cara, porque esse mercado era um mercado, cara, violento. E ele ficava fora do shopping. Ninguém tinha pensado em colocar dentro do shopping, porque o custo do shopping é muito alto. Sim. E, cara, ele tinha medo de sair de carro, porque os caras estavam... As pessoas ficavam... Um laboratório que não existe aqui no Sudeste. Os próprios... existem os... Como é que chamam os caras que fazem os exames? Os
produtores. Os produtores, quem analisava o exame, que nem Sodré, Psychmedics, quem mais fazia aqui? Tinha Max Labor, tinha... Max Labo. Então esses caras não entendiam como é que a gente estava com uma demanda, porque eles sabem qual o tamanho da demanda em São Paulo, Sim. sabe qual o tamanho da demanda em Guarulhos. E aí os laboratórios deles, que eles apoiavam, cara, uma margem, atendendo um pouco, e a gente, cara, bombando lá dentro. Como é que esses caras estão conseguindo fazer isso? Né? E aí Davi via que, cara, os caras iam lá. A meio gente chegou a que- ter 60% do mercado de Guarulhos. A gente sozinho, uma lojinha de 30 metros, e aí como você está falando, quem são esses caras? E um mercado muito agressivo, porque o mercado tinha muita fraude, né, moça? muita O mercado fraude, cara, e a gente andando ainda não reto, tinha, cara, era muito novo, então correto. tinha pouca regulação. Sim. Então, por exemplo, quando a gente começou a operar, não sei se você lembra, você também deve lembrar, as licenças para você operar o laboratório, ela vai saindo ao longo do tempo. Você não segue todas as licenças prontas, você segue com protocolos. E só podia operar com todas. E só podia operar com todas as licenças. Quando a gente abriu e começou a incomodar, começou a ter denúncia. A gente operava com protocolo, todo mundo operava com protocolo. Só que na Porque o resolução... protocolo, na verdade, você dá entrada. Vigilância sanitária. Eu dei entrada. Cara, daquele momento em diante, acabou a minha responsabilidade. Sim. A vigilância em algumas cidades, não estou dizendo que foi o caso daqui não, tá? Mas às vezes demora até um ano para fazer uma visita técnica. O bombeiro também. Então a gente tinha dado entrada em todos com toda a documentação correta, faltava visita. Uhum. Mas a gente pode operar só com protocolo. Não é porque irregular, você pode não é operar. irregular. Sim. E aí, cara, chovia denúncia, né? E aí, o que aconteceu? Foram lá em cima, em Brasília, e deixaram chegar no nosso parceiro na época que o Denatran ia descredenciar o laboratório, que é o produtor que a gente mandava, porque ele estava operando com um laboratório que não estava com as licenças definitivas. Aí esse cara me ligou, o dono do laboratório falou, ó, a partir de amanhã você não atende mais. Eu estava atendendo na época, sei lá, 50, 60 pessoas por Você vai dia. atender 90 cara lá por dia. Você lembra? Sim. Aí foi, na mesma hora, sabe o que eu fiz? Eu peguei o carro, eu corri pra igreja. Fui pra igreja e pra tentar pegar uma luz de Deus e falar o que eu faço. Uhum. E na mesma hora que eu tava fazendo isso, eu tava fazendo minha parte. Então eu liguei pra um outro parceiro, que era um parceiro que tava sediando a gente A gente era assediado, cara, semanalmente. pra mudar de lá. Porque Ainda assim, é, até quando hoje, você a gente ainda manda tem um pra um volume laboratório muito alto. produtor, você não pode ficar dividindo demanda, você manda pra um só. Uhum. É como se fosse uma exclusividade. Então esse outro tava assediando a gente pra mudar. E aí eu falei, eu vou falar com ele. Então eu falei com ele, logicamente eu não dei a explicação toda, não precisava dar, mas assim, olha, acho que vale a pena a gente se aproximar, mas, cara, amanhã você não ia abrir a loja, pô. O cara falou, pô, ótimo, já, mas, cara, eu preciso pra amanhã. Como assim pra amanhã? Não, vou mandar pra você os protocolos todos. E aí, você lembra? Eu mandei, no dia seguinte a gente abriu. A gente atendeu. E já atendeu. E já atendeu. Treinou o funcionário todo, porque tem que ter Porque o sistema é treinamento, completamente diferente, né? sistema diferente, tem que ter treinamento certificado Cadeia de também custódia. para garantir a cadeia Cara, de isso é custódia. importante, né? Tudo que a gente sempre faz, e aí é uma coisa que eu falo inclusive isso, toda conversa que eu participo. Esse lado profissional, como tem uma responsabilidade muito grande, não só com a minha família, como as outras famílias, eu faço tudo, cara, que eu acredito que é o certo, que tá dentro da lei, o que eu posso, cara, seguir. Porque eu durmo tranquilo, eu durmo em paz. Se der errado, paciência. É o que o Davi fez. Foi orar, foi rezar, mas ele sabia que estava com tudo certo. Não tinha por que não dar certo, entendeu? Sim. Então, essa parte espiritual também da gente ajuda muito, eu acho, né? A mãe da gente, mais uma vez, meu pai também, por mais que isso venha mais da nossa mãe, meu pai sempre foi um cara muito presente em relação a isso. Nos ajuda a tomar decisões com o coração em paz. Eu acho que o nosso lado espiritual É muito aguçado. é muito aguçado para isso, Usa isso a nosso favor. a nosso favor. E funciona, porque é o que como você falou, eu fiz minha parte ali, mas o resultado eu vou entregar a Deus, o poder maior que vai, e veio a resolução. Então, assim, acho que a gente confia muito nessa Nessa troca aí, Nessa 50% troca. a gente, 50% Deus. Sim. A gente faz a nossa parte. Então, bom, e aí foi isso, São Paulo deu certo, Guarulhos, pô, bombando, a gente indo super bem. 4 meses depois, cara, ficou pequena, ela pega a loja do lado, aí aumentamos, dobramos de tamanho, adiciona consulta médica, então trouxemos alguns médicos para rodar mais o laboratório mesmo, não depender tanto Esse do aqui em São toxicólogo. Paulo só particular, tá? Não tem convênio. Zero A convênio, operação só aqui é particular. 100% particular. Porque depois desse susto que eu tomei do toxicológico, no início a gente saiu com 90% do faturamento toxicológico, 10% dos exames laboratoriais. Uhum.
E eu falei, cara, não dá. Se eu tomo uma dessa, o negócio quebra aqui. Uhum. Então a gente precisa equilibrar essa balança aí de toxicológico e exame laboratorial. Então foi essa. O toxicológico poderia financiar essa expansão, mas a expansão foi financiada para trazer médicos que iam melhorar o movimento do laboratório. Isso aconteceu. A gente rapidamente E equilibrou assim, essa. e aí é um ponto interessante. Eu vinha para cá, acho que uma vez a cada 4 meses. Aham. Essa operação inteira, cara, que você tá vendo aí, que é uma operação grande, não é fácil. Sim. Parece fácil porque tem o know-how. Cara, são eles dois. Sim. Davi e Renato, meu irmão. Eu vi uma vez no escritório, cara, o escritório era um cowork. Né? Uma Então, salinha. uma salinha. Às vezes a gente, na época, tava bombando essa história de, que hoje não tem mais, mas tava bombando a história de, não é que não tenha mais, mas diminuiu muito, de startup. Aham. Aí, cara, o Nabuco lá em Alagoas, já com um tamanho razoável, faturando bem. Sim. O daqui, quando a gente avaliava os dois Nabucos, a gente fazia uma avaliação, o daqui que faturava 30 vezes menos, valia mais que o de lá. Não, e, Isso me revoltava, cara. Não é possível. e esse de co-work é a parte chique, né? Porque teve uma parte que a gente trabalhou numa lan house dentro do shopping, no dentro do mezanino. shopping, eu lembro No disso mezanino aí. da lan house. Eu lembro. A gente ficou sem espaço, a gente queria estar muito próximo da operação, e aí o Davi conseguiu negociar com. Na verdade, é uma loja lá de Xerox, Era uma loja de Xerox. é uma gráfica, e aí a gente conseguiu um lembro espaço em cima, no mezanino deles, eles permitiram que a gente utilizasse. E aí, Fachada, cara, impressão do material. Eu trouxe de Maceió, eu que colei a fachada, lembra disso? Ah. Eu e Renato que colou a fachada inteira, com adesivo, com aquelas. acho que era muito voltar ao operacional. Quando acordou, quando foi abrir a unidade cheia de bolha. Então, Luan, vai para 2019, unidade rodando bem. Segunda unidade, São Guarulhos. Paulo, Zona Sul, Santo Amaro. Mesma característica, shopping com poupa-tempo, com estação de metrô dentro, alta circulação de pessoal com isso. Porque o poupa-tempo antigamente era a principal originação do exame toxicológico. Como você falou, o JA em Alagoas, o Expresso Cidadão lá em Pernambuco. Então, onde tivesse poupa-tempo, lógico, não qualquer poupa-tempo, porque não adianta você pegar um poupa-tempo, por exemplo, que tem na Lapa. A Lapa não tem muita Onde é que a gente originação foi? toxicológica. Não, a gente foi para Santo Amaro. Tinha que ter, além do poupa-tempo, a característica de Detran. Detran, de exame Uhum. toxicológico. Então a gente saiu mapeando isso. Isso é bom porque o poupa-tempo ele tem um site, muita gente não faz esse trabalho, mas tem um site que ele dá vários dados estatísticos, etc. Eu saía baixando as planilhas e ia construindo nosso modelo de negócio. Então em Santa Maria a gente já abriu uma loja maior, com consulta, com ultrassom. E aí a gente falou que na época assim, agora a gente virou o bazar da saúde, porque eu acreditava que eu estava no shopping, que era um lugar de muita circulação de gente que procurava tratamento de saúde. Então batia muita gente lá, quero fazer uma ultrassom, quero fazer uma ressonância. Eu não tinha, o cara ia embora. Uhum. Aí ele falou, não, pô, tenho que ter isso aqui. Então vou fechar acordo com clínicas no entorno do shopping que tem ultrassom, que tem ressonância, porque eu não tinha espaço físico dentro para fazer isso, mesmo se eu quisesse. Sim. E aí eu vendia dentro da minha unidade e encaminhava para essas clínicas. Sim. Então eu falei, é o bazar da saúde, aqui o que der a gente vai vender relacionado à saúde. E assim Tem foi. ressonância, tem ressonância. E era isso, a gente colocava na fachada, ressonância a partir de tanto, Fazia check-up com tomografia, e a partir, né, para um modelo até de cirurgia, etc., o que muita gente faz hoje. Então, quando foi aproximadamente em maio de 2019, quando a gente abriu Santo Amaro, estava muito claro que a gente estava super animado com esse modelo, a gente como segunda geração, pô, estamos voando aqui, a gente vamos abraçar o mundo agora. E aí a gente pensou em Pernambuco, por quê? Porque Alagoas já estava bem maduro o mercado, como a gente falou, o Moacir com esse gás lá, e Pernambuco um estado do lado, com um mercado endereçável de análises clínicas 4 vezes maior. E aí a gente começou a estudar os principais laboratórios lá tinham sido adquiridos pelas grandes redes aqui de São Paulo, então não tinha um regional lá com com capilaridade. capilaridade mais. Uhum. Tinha só o Marcelo, né? Tinha só o Marcelo Magalhães. Então a gente falou, opa, eu acho que aqui tem um lugar para a gente ir. E aí Moacir pode contar um pouco mais assim do que o trabalho de campo que foi feito para a gente de fato entender Pernambuco. Ele ficou com essa parte de trabalho de campo e eu fui atrás de gente, né, para que pudesse nos auxiliar nessa estratégia lá. E atrás de gente é o quê?
gente que fosse de Pernambuco, que tivesse trabalhado no mercado ou que estivesse trabalhando no mercado, para nos auxiliar, porque apesar de ser um mercado do lado e estar no Nordeste, são culturas distintas. A gente esse negócio da cultura, a gente já tem apanhado em Alagoas, né? Abrir Maceió, capital, interior, e tem um interior lá que é Arapiraca, Uhum. que é um interior que é bom em relação à área de saúde. E a gente abriu, cara, se abrisse em Maceió, a gente apanhou muito, porque a gente não conhecia a cultura. Então, quando foi para Pernambuco, a gente já foi sabendo que precisaria entender como funciona Pernambuco, né? Eu fiz algumas visitas à cidade, cara, de carro. Eu fico pensando, Davi, depois, cara, não tinha nada. Você sair daqui. Aí, porque eu sou um cara muito bom de execução. Uhum. E eu acredito muito no que ele fala, né? Então, ele disse, cara, vai que lá tem uma oportunidade. Eu saí, cara, sem nenhum direcionamento. Eu saí pra. Só Peguei foi fui pra pro Pernambuco. Adenilton, né? O Adenilton foi o primeiro que foi comigo, ele trabalha com a gente. Tanto é, cara, quando eu cheguei lá, eu parei e disse, "Pô, vou pra praia. Cidade que tem praia, referência é a praia, né? Eu fui pra praia, cheguei na praia, sentei no quiosque, com o Adenilton, tomei uma água de coco. Saí agora, vou pra onde? Aí fiquei pensando, não, vou. Na época, o Detran bombando, vou pro Detran, que é referência. Onde é o Detran aqui de Pernambuco? Iputinga, que é um bairro afastado. Cheguei lá, cara, no Detran de Pernambuco, é um quarteirão inteiro, um caos. Um caos, um caos, um caos. A primeira coisa que eu dei de cara foi com um cara que fazia toxicológico na frente do Detran, uma porta de 2,5 metros de frente por 4 de fundo. O cara tinha uma recepção, um biombo e atrás fazia o toxicológico. Eu disse, eu tenho câmera. O cara atendia sozinho, não tinha testemunha. Cara, como é que vocês estão fazendo isso? É. E aí eu fui tentar entender como funcionava o mercado, porque qual que era a ideia da gente? Para entrar em Pernambuco, o convênio para você adquirir o Credenciamento? credenciamento, é um credenciamento por CNPJ. Então, eu tenho em Lagoas, em Maceió, no bairro da Pajuçara, o credenciamento da unidade da Pajuçara, CNPJ específico. Sim. Eu tenho uma unidade no bairro Ponta Verde, é um CNPJ específico para aquele bairro. Então, eu não posso atender em qualquer unidade, eu posso atender nas que eu tenho credenciado. Antigamente, o credenciamento era do CNPJ mãe Uhum. e as filiais por tabela. Sim. Então, a gente entrou em Pernambuco sem. Qual que é o segredo? Vamos atrás do particular, vamos abrir no interior e vamos atrás do toxicológico, que é que vai dar fôlego para a gente, um capital de giro para a gente começar o relacionamento com os convênios Sim. e trazer para Pernambuco esses convênios. E aí fui nesse bairro de Iputinga, a gente tentou um tempo fazer, cara, a unidade lá, procurei, tem algumas histórias engraçadas, né, depois eu conto. Para conseguir abrir a unidade lá, a gente não conseguiu achar um prédio para abrir perto, que fosse, cara, tem que ser um lugar. Outra coisa que a gente aprendeu, e aí eu vou dizer até como foi. A gente ouviu um podcast do pessoal da Drogazil. Uhum. E o cara falando, não importa onde você vai abrir, tem que ser o melhor lugar da cidade. Porque se o negócio der errado, o ponto é bom. Então, se o serviço estiver ruim, o ponto é bom. De alguma forma você vai ganhar dinheiro. Sim. Então não vamos abrir em ponto ruim. A gente só vai abrir em pontos espetaculares. Então, Davi, não tem ponto bom aqui, tem ponto mais ou menos. Vai abrir? Não, vamos esperar. Aí surgiu a oportunidade em Carpina, né? Que aí eu acho que nessa época tava eu e o Boacir só estudando nesse mercado. Sozinho, não tinha ninguém, era só a gente, cara, abrir com a cara e com a coragem, e ele atrás de uma pessoa que entendesse da cultura do local. Sim. A gente estava decidindo que ia contratar alguém para abrir junto com a gente essas unidades, para dizer, ó, importante é essa cidade, esse bairro, aqui funciona bem. Porque você pode ter um bairro super populoso, mas que seja um bairro dormitório, as pessoas só vão para dormir. Uhum. E a vida das pessoas acontece em outro bairro. Acontece muito isso, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, em Alagoas, que é mais fácil. A gente tem o Benedito Bentes. Tem muita coisa lá dentro que acontece, mas é um bairro que tem 200 mil pessoas e que as pessoas que estão ali é um bairro dormitório. As coisas não acontecem lá. Acontece, cara, um supermercado pequeno, uma clínica pequena, para as coisas mais simples. Sim. Mas aquelas pessoas que estão ali, você sabe que elas trabalham no centro da cidade. Então não adianta você abrir uma unidade ali. Porque o trabalhador ele vai para o laboratório de manhã, quando sai de casa. Então ele precisa ir em direção ao trabalho dele, no caminho. E aí a gente precisava de uma pessoa que nos orientasse em relação a isso. A gente não tinha esse know-how da cidade. Que conhecesse geograficamente ali melhor. Isso. Então a gente encontrou a Ariadne, aí busca mesmo assim de LinkedIn, etc. Ela estava morando em Brasília, ela tinha trabalhado. É outro dom, cara. Ele é hacker de LinkedIn, cara, Facebook para achar gente. Davi
é fera nisso. Aí a gente encontrou ela, apresentei o projeto por vídeo, e assim, ela falou, olha, tô com vocês. Eu virei pra Cara, ele e falei, cara, ela eu... não, ela tava morando, a Ariadne, Ah. que é quem a gente tá falando, tá com a gente até hoje, ela é gerente regional, ela toma conta da operação do Nordeste, parte comercial. Ela, cara, tava morando em Brasília, com o marido lá em Brasília, tinha um negócio lá, ela tinha uma pizzaria lá, tava trabalhando, dela, o negócio dela. Aham. Eu já vi, conversou com ela, conversou com ela, não, tô dentro, eu vou com vocês. Ela embarcou num projeto de PowerPoint, foi isso, porque não tinha nada lá. Então, aí ela começou, de fato, a mexer os pauzinhos lá e apareceu a primeira oportunidade que foi Não, essa. e ela, cara, foi muito importante. Não só ela, como outras pessoas que a gente vai conversar ao longo do tempo. Mas assim, ela foi a primeira e ela foi super importante em relação a isso. Primeiro que ela acreditou no projeto. Segundo que ela se moldou a gente também. Ela entendeu que a gente era uma empresa, cara, que era muito séria em relação aos nossos princípios, aos nossos valores. E ela segue isso à risca. Sim. Então ela tá no barco literalmente, fazendo o que a gente faz. Isso é muito importante. É uma pessoa, cara, muito, 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 muito dedicada e de extrema confiança. Eu falo isso, cara, porque eu tenho uma confiança nela, Sim. assim, extrema. Extrema, muita confiança mesmo. Porque ela passa isso, entendeu? De assim, dela tá trabalhando, a gente não perguntando onde ela tá, né, com que ela tá. Eu sei que as coisas acontecem. Uhum. Então, ao ponto de, em uma situação, eu ligar para ela, tipo, numa quarta-feira, 2 da tarde, hora de trabalho, e, oi, tudo bom? Tá por onde? Tô em casa deitada que eu tava cansada. Tudo bem. Cara, uma maravilha. É tudo que o empresário quer ouvir de uma pessoa que tem. Porque ela é um cargo de confiança. Então, Sim. precisa ter essa confiança, né? Então, esse foi um dos momentos que, cara, fez eu dizer, porra, é diferente. É diferente. E foi Então, muito importante pra gente. Sim. essa primeira operação a gente abriu em Campinas, isso foi em agosto de 2019. Enquanto isso, Renato estava liderando a operação de São Paulo, porque aí eu precisei me dividir um pouco mais. E São Paulo estava bombando. Guarulhos, todo vapor. Essa de Santo Amaro também. E o negócio estava indo a gente tinha planos, assim, realmente grandiosos, né? Sim. E a gente, Já tinha outras regiões Várias. mapeadas, a gente já tinha visitado Cidade Ademar, Cidade Animal foi Osasco, Osasco e aquele que é o shopping Itaquera, perto do campo do Itaquera. Não, no metrô, era no metrô. Metrô. No metrô de A gente Itaquera. tinha perto do vários. campo. Dentro do estado do Corinthians, lembra Isso, que isso. ia ter uma área médica dentro da Arena Corinthians. Então isso já estava A tudo gente fez mapeado. reunião de vídeo com o cara do Corinthians, né? Ixi, Visitou. Não, assim, eu falei pra ele, falei, cara, eu acho que vai ter que mudar. Eu tava achando que realmente o negócio ia Aham. né, Nossa, acelerar. pensa aí, você vai ter que se mudar para São Paulo. Bom, aí começou também Pernambuco a ganhar atração, né? Abriu essa primeira unidade, depois foi para a segunda. Aí na primeira unidade a gente já trouxe outra pessoa muito importante para Pernambuco, foi a Samantha, que hoje é a Também, cara, Também. acreditou no PowerPoint, No porque a PowerPoint, gente não tinha uma tinha- unidade, ela estava em outra empresa, cara, há quase 10 anos, Uhum. estava bem lá, uma empresa grande, uma multinacional, né? Capital aberto, né? Capital multinacional, mas é capital aberto, né? Uma empresa grande, cara, e mais uma vez, a Ariadne indicou ela, a gente foi atrás dela, conversou, cara, numa conversa assim, ela disse, não, eu quero participar desse projeto. E no mesmo espírito, a gente não tinha escritório lá. Tinha não tinha nada, unidade. Uhum. A gente nada. entrevistou ela, eu lembro, na No praça café- da alimentação Do shopping, do né? shopping lá da Café São da cidade. Brás, eu Vocês acho. tinham um sonho lá. Ah, Vocês tinham é. um sonho. Café São Brás. É. Quem que a gente fez reunião no Café São Brás do Esporte? Não Foi sei. com ela também, eu acho. Bom, era sempre assim as reuniões, era imposto de gasolina e aí, bom, abriu a segunda unidade em Pernambuco, a terceira já foi em Recife, aí entramos em 2020, tudo rodando bem, quando na quarta unidade em Pernambuco, que foi em março de 2020, veio a pandemia. Foi exatamente nessa A época. gente inaugurou essa unidade de Paulista, tipo, no dia do lockdown foi dia 20, a gente inaugurou a unidade tipo dia 21, 22. Balão na frente. E foram 4 unidades, mas foram 4 meses só, né? Eu acho que foi Não, foi de novembro, agosto agosto. a março. menos de um ano veio a pandemia. Isso. No início das operações em Cara, e aí Pernambuco. 100% particular, sem convênio ainda. Sem convênio. E aí o que é importante, a gente está falando aqui, lógico que a gente fala muito do nós aqui como diretores, sócios, mas nessa época a gente já estava muito claro que a liderança que a gente tinha trazido para trabalhar conosco estava performando muito e a gente Ia dar espaço. tinha muito ali, muita oportunidade para continuar crescendo, porque eles davam conta
e eles entregavam o resultado. Então, pô, pé no acelerador. E a gente, cara, quinta marcha, fumando o motor e vambora. E pandemia, boom. Quando a pandemia, boom, falei, cara, boom mesmo, porque eu não sei pra onde a gente vai. O faturamento foi de 100 pra 0 no dia seguinte. Não, lockdown, a gente faturou dia 19, cara. Dia 19 a gente faturou, sei lá, 40 mil reais num dia, 50 mil reais num dia, não sei. No outro dia, vou falar de número de pessoas. A gente atendeu nesse dia 19, 500 pessoas. No dia 20 a gente atendeu 4 pessoas. Caraca, pô, acabou a vida, acabou o mundo. Mas aí, mais uma vez, a diferença dessa gestão da gente muito presente, que eu falei para você ontem na conversa da gente, é muito diferente você pegar uma empresa. Por isso que a gente está em Pernambuco. A empresa que comprou os concorrentes lá é muito grande. Então, para o cara mudar a direção, é um bitrem, é um caminhão que vai, cara, aos poucos mudando. A gente, cara, é um jet ski, dá um cavalo de pau e muda a direção, cara. Derruba um pelo caminho. Quem tiver segurando fica, quem caiu, cara, depois a gente volta para resgatar. E a gente resgata todo mundo. Tanto é que a gente fez isso. Foi até boa essa analogia. Primeira decisão. O que a gente tem que fazer? O que está ao nosso alcance? Cara, os parceiros, vamos postergar pagamento. E, infelizmente, não tinha como, a gente não tinha dinheiro para. Como a gente falou, a gente estava investindo tudo, a gente não tinha R$1 em caixa, era capital de giro, cara, era assando e comendo, porque a gente estava investindo na empresa. Então a gente não tinha dinheiro para pagar os funcionários se a empresa não rodasse. Isso era muito claro para a gente. Muito claro. Não tinha dinheiro para pagar os funcionários. E aí, senta e chora, ou veio no problema uma solução? Cara, solução. O que vai fazer? Cara, a gente vai ser pioneiro. Aí foi chegar nele ainda. Na primeira atitude, infelizmente, Ministério Advogado, Ministério Público do Trabalho, cara, vamos fazer. A gente tem 84 funcionários, demitimos 44. Pagamos tudo. Foi Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, MPT, advogado, audiência, cara, não foi audiência pública, mas foi uma audiência com todos os funcionários, eu falando, explicando a situação. Sim. Não foi fácil, cara. Eu chorei, os funcionários choraram. Eu fiquei muito desgastado ao extremo. Só eu sei o que eu passei ali. Nunca nem comentei nem com o Davi, nem com meus pais, mas assim, só eu sei o que eu passei naquele momento. Porque eu sempre fui muito próximo dos funcionários. Eu sempre fui muito próximo das famílias. Eu sempre. Isso aqui vai aparecer para todo mundo, as pessoas vão estar lá para dizer que é verdade. Eu erro muito, como todo ser humano. Mas aquilo que eu falei, eu erro na convicção de estou tentando acertar. E Sim. tem coisa que eu não posso abraçar, cara. Tem coisa que eu não posso abraçar, eu não vou abraçar. Então a gente precisou fazer, foi feito da maneira mais profissional possível, né? Graças a Deus a gente não teve nenhum processo em relação a isso, foi tudo, passamos. E aí, passou isso, cara, vamos enfrentar a pandemia agora. Isso foi rápido, uma decisão, cara, 10 dias. Foi muito rápido. Não tinha dinheiro para pagar a rescisão, na época eu lembro do valor, acho que foi 90 ou 100 mil para todo mundo, essa rescisão. Não, foi mais. Foi bem mais. Bem mais. Não, 90 ou 100 mil foi o seguinte, não tinha esse dinheiro. A gente conseguiu os 100 mil e faltava mais 90 ou 100. Era tipo 200. Sim. E a gente falou a gente não disse que era para isso, nós falamos com o DB na época. A gente pediu para atrasar uns pagamentos. Eles concordaram com o atraso do pagamento. A gente usou esse dinheiro que ia pagar o DB, que é o Diagnóstico do Brasil. Sim. E aí a gente tem que reconhecer a parceria. E eles disseram, não, tudo bem. A gente está com vocês. A gente atrasou esse pagamento e pagou os funcionários. E aí, cara, daí pra frente foi muita decisão tomada. A gente tomava decisões de manhã para de tarde mudar a decisão. Então, aquele negócio do cavalo de pau. Mas continue, depois eu entro nessa parte aí. Não, aí, assim, você contou essa parte aí, mas na época que deu esse estouro, eu nessa cabeça mais de financeiro, eu falei, ó, a gente entrou num buraco negro agora. Então, a gente ainda estava tateando como o resto do Brasil inteiro, o que estava acontecendo ali. Mas a minha cabeça foi, se não tem faturamento, a empresa vai degringolar, a família vai degringolar, vai todo mundo pro saco. Então a primeira coisa que eu fiz foi, aí o conselho... Pensa em guardar dinheiro debaixo do colchão. Não, aí o conselho, nessa hora você vê que a importância de você ter uma governança corporativa forte, né? No conselho eu falei, ó, vou no banco de todo mundo e a gente saiu raspando o que tinha de limite de crédito na pessoa física. Então a gente saiu tomando crédito de todo mundo na empresa, fez um caixa lá, não sabia o que ia acontecer, mas eu preciso ter um caixa aqui pra gente não... Porque se esse negócio começar a clarear, eu preciso ter um caixa para ser o primeiro a sair na frente. Sim.
E o gerente do banco liga, cara, por que vocês vão tirar dinheiro? Não tem dinheiro de vocês aqui não. Dinheiro de empréstimo, né? Por que vocês estão tirando? Vocês tiraram de uma conta e botaram em outra. Por que não deixa aqui no banco da gente? A gente com medo. Com medo de deixar em banco do Brasil. Com medo de deixar em banco do Brasil. A gente ficou... Cara, ninguém sabia o que ia acontecer. Sim. Ninguém sabia. A gente tava apavorado. Do dia pra noite. E no primeiro momento a gente fechou todas as unidades, pelo menos em São Paulo a gente fechou uma semana, né? Algumas. Algumas unidades foram fechadas, porque aqui em São Paulo estava dentro de shopping não podia abrir. Depois começou esse negócio de serviço essencial. Isso. Então aí a gente conseguiu abrir, mas não era. Ninguém ia pro shopping. Uhum. Então a gente abriu para ser uma base só. E aí foi quando começou a aparecer umas coisas. Porque aí a gente caiu em campo para, cara, a gente precisa encontrar, porque lá fora já tinha começado a ter os testes rápidos de Covid, etc., mas não tinha chegado no Brasil. Porque lá começou um pouco antes. Então a gente precisa acessar esse teste rápido. Só que o que a gente escutava era assim, os grandes players do mundo desembarcam na China com um avião e quem paga mais leva e o outro sai com um avião vazio. Fala, cara, o que é o Nabucco nisso aí? Como eu vou fazer o quê? Não, navio, Vou pegar um... navio que passa nos Estados Unidos, os caras seguram o navio, descarregam o navio e o navio segue vazio. Então, Importação direta. Aí não sabia nem o que fazer. então a gente começou a encontrar os caminhos. E aí, nessa aí, eu acho que Ligação em cima de ligação, contato, um monte de coisa. começaram a aparecer alguns testes. E aí foi quando Renato entra em campo e falou, ó, o primeiro que apareceu foi, sei lá, ter sido uns 10 dias depois, 15 dias depois, num fornecedor no Rio de Janeiro. Só que, cara, você não confiava nisso, não sabia quem era o cara. O cara queria um Pix adiantado de... A gente não tinha dinheiro também, teve emprestado dinheiro. E antes disso a gente fez uma migração do físico pro virtual. Fora isso, né? E aí a gente, por exemplo, não tinha sistema que atendia através de WhatsApp para a área de saúde. Então a gente foi atrás de um sistema mais do varejo ali, que quem já estava trabalhando com automações, não sei o que, a gente contratou e foi adaptar a área de saúde. Sim. A gente foi adaptar o sistema, configurar o sistema, a gente foi atrás de carro de aluguel para fazer coleta domiciliar. Porque o pessoal não estava saindo de casa, estava todo mundo assustado, com medo, então os clientes não iam para o laboratório. Nosso maior canal de comunicação é no Instagram. Derrubaram o nosso Instagram, lembra? Isso, também teve isso. A gente teve o Instagram derrubado ali, porque estava com muita mensagem, então ele entendeu que era algum spam, alguma coisa. A gente perdeu o Instagram, teve que criar outro Instagram, WhatsApp integrado na plataforma, migrou, gerente também foi pra rua, Moacir na rua, todo mundo dirigindo, porque era como a gente conseguia atender ali a parte laboratorial, mas a demanda estava baixa, ninguém ia para médico. E aí o Davi conseguiu um fornecedor, eu acho que era nisso aí que ele ia chegar, isso em 15 dias, né, do início da pandemia até aí. Ninguém tinha, cara. Pernambuco não tinha teste, Alagoas não tinha teste. E a informação que a gente tinha, assim, vai chegar no porto dia 10 desse mês. Caraca, e aí foi nesse momento também que surgiu a ideia do e-commerce, de começar a venda do... A gente já tinha um e-commerce aqui em São Paulo, que a gente já estava trabalhando. São Paulo, a gente tinha uma liberdade, eu e o Davi, que a gente podia testar muitas coisas. Sim, testava sempre aqui. Então a gente usava como teste porque a gente tinha mais liberdade. Eram empresas diferentes, era separado, financeiro, administrativo, tudo. Mas por ser uma empresa menor do que Alagoas, que já tinha mais procedimentos e processos mapeados, a gente tinha mais liberdade para implementar alguma coisa, fazer um teste. Então a gente já estava testando o e-commerce aqui em São Paulo. Que também é uma coisa bem manual. O Davi achou um programador lá na internet, a gente embarcou e vamos testar. E disruptivo, eu acho que ninguém tinha na época. Não. Depois surgiram outros players com esse formato já digital no mercado, mas na época não existiam nem esses players, nem ninguém que trabalhava com e-commerce na área de saúde. Então a gente estava sendo disruptivo ali naquele momento. Disruptivo e ao mesmo tempo, mais uma vez, muito corajoso. Porque, cara, todo mundo se escondeu. Se você lembrar, em Pernambuco, todos os laboratórios fecharam. Em Alagoas, não sei se todos, mas grande parte fechou. Não só pela falta de coragem, mas pelo medo que havia. Porque, como a gente falou lá atrás, os laboratórios, pelo menos de Alagoas e Pernambuco, não tinha havido ainda sucessão. Então, quem estava à frente eram os fundadores, o cara com seus 65, 70 anos. Naquela época, para a grávida e para o idoso, pegou, morreu. Isso era o que aparecia na mídia. Então, de fato, eles precisavam se proteger. Por isso que a gente também saiu na frente. Esse processo de sucessão fez com que a gente tivesse à frente do negócio. Cara, e como o Davi falou, a gente não tinha opção 2, não fazer. Né? Apesar de que eu estava com isso, no dia 20 se deu o lockdown, no dia 25 minha esposa ficou grávida. Apareceu grávida.
Não teve mais essa parte pessoal. Então, foram várias coisas. Eu trabalhava 20 dias no laboratório, ia para minha casa, trabalhava e ia para minha casa. Minha esposa estava na casa do meu sogro. Aí eu ficava 5 dias em casa, de molho, né, depois desses 20 dias. Fazia o teste, se desse negativo, eu ia para casa ficar 5 dias com ela e com meu filho pequeno. E ela grávida. Então, de março a outubro, eu passava 5 dias em casa por mês. Cara, me hospedei em hotel sozinho em Pernambuco. Eu, camareira e o cara da recepção. Você praticamente não via sua família. Pouquíssimo. Pouquíssimo. Ia, porque eu morava em condomínio, era em casa, ia lá fora, dava um tchau, mandava um beijo. Renato pegou o voo sozinho, eu acho, com 3, 4 pessoas no avião. Aí eu acho que depois do período que o Davi conseguiu o teste, né? A gente teve 15 dias ali de migração do físico para o digital. E aí o Davi conseguiu um fornecedor, eu acho que é legal você trazer isso, de teste de Covid, né? Sim, aí foi quando a gente começou a, de fato, entender como que a gente ia gerar faturamento nesse cenário. Teste rápido, conseguimos esse fornecedor, aí Renato monta no avião, super corajoso também, naquela época ninguém Não, pegava é isso que eu ia dizer, eu acho que aí é um ponto, cara, que eu até liguei pra ele depois de uns 2 ou 3 anos pra agradecer, né? Sim, eu acho que eu sim. liguei depois pra... Porque a coragem que a gente teve como dono é uma. Pô, eu tô ali, minha família tá ali, eu preciso fazer isso acontecer e eu sou dono, eu preciso dar conta, né? Além de mim, tem mais as famílias, tem uns funcionários, as famílias dos funcionários. A minha mãe sempre falou isso, a gente não tem 40 funcionários, a gente tem 40 famílias, né? Se eu multiplicar aí por 4, 5 pessoas, vai dar aí 200 pessoas. Então, o Renato, porra, não tinha nada a perder. Mas ele poderia ter dito, cara, não vou. Porque foi no auge da pandemia. Você pegar um voo, tudo que não podia pegar era um ambiente fechado. E no aeroporto, o aeroporto vazio, pegar um voo para encontrar um cara no aeroporto, Davi disse, Renato, sai. Renato disse, cara, não vou sair. Era uma mochila que ele tava, tinha nota fiscal, tinha tudo certinho, tudo dentro da legislação, mas ele tinha era uma bolsa que ele usava, nessa bolsa tinha 500 mil reais. Não de dinheiro, mas de produto, de teste. Ele disse, Davi, eu não vou, manda o cara entrar no aeroporto, vou esperar ele aqui dentro. E a gente fazer o pagamento dos testes sem nem saber quem era o cara. E a gente teve esse cuidado com a qualidade também. Renato, confere se está os testes, se está o reagente, se tem pelo menos a certificação internacional, porque os testes ainda não estavam validados no Brasil. Então a gente precisava de uma segurança ali do teste. E nem foram validados. A pandemia acabou e os testes não foram validados. O que aconteceu foi que esses testes eles foram validados, mas não da maneira que se valida em tempos normais. Isso. Né? É a Anvisa? Avisa. A Anvisa validou, mas uma validação emergencial. Sim. Pra gente, a doutora Sofia, que é qualidade, cara, ela não aceitava isso. Eu disse, doutora, ou a senhora aceita, a Anvisa validou. Está se usando em São Paulo. Fleury está usando, Pardini está usando, são as suas referências. Vamos, porque a gente não vai usar por um capricho, porque era um capricho naquela época dizer isso. Mas não, cara, aquilo era a cultura dela. E aí teve que ter um processo, o que é que ela fez? Cada caixa vinha com 25 testes. Ela disse, eu quero 10 testes. Pô, 10 testes acabou o lucro, né? Acabou o lucro. Mas ela pegava 5 testes de cada caixa, mandava para o hospital, que ela era sócia de um hospital, e ela utilizava aqueles testes, o hospital fazia o teste, e ela utilizava nos pacientes que estavam internados com autorização do hospital, que estavam internados no hospital, na UTI. Para validar. O paciente tava, então, já que aquele paciente está com Covid identificado, eu vou validar o teste do meu paciente. Aí validava. Ou seja, a gente perdia 5 de 25, cara, 1/5 dos testes ia para teste da qualidade. Mas isso aí foi crescendo, né? Aí foi abrindo caminho, a gente ficou sendo mais fornecedor, o mercado foi se normalizando, a gente foi fazendo aí os PCRs, e aí começou a ficar um mercado maior. Só que, como a gente já tinha ido na frente... Virou referência. Virou referência. Então, em Pernambuco foi muito rápido, a gente começou a abrir mais unidades. A gente tem paciente hoje de Pernambuco, até hoje dessa época, que tem convênio, e a gente não tem um convênio que ele tem, mas ele vai pra gente no particular. Vai pro Nabuco, né? Porque ele gostou do serviço. Porque na época só a gente atendia. Então, várias unidades meio que itinerantes foram abertas para atender esse público, drive-thru específico para isso, unidades na praia para atender turista. Bom, aí a gente foi muito criativo, né? Eu acho que isso nos diferenciou. A criatividade e a rapidez, cara. Sim. Assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Moacir colocou um drive-thru, sei lá, de 500 metros quadrados de pé em 3 dias.
E assim, um drive-thru incrível. Depois a gente mostra para vocês as fotos e os vídeos. Meu, incrível, assim, o fluxo. McDonald's. Com 4 guichês de atendimento, o carro ia parando, ia fazendo, e você ia Fazia embora. pagamento. Tinha um circuito que você fazia. Eu vi esse drive-thru Você viu? no vídeo que a gente tem no Instagram, né? Isso. Então, assim, Reposta ele. Sim, vou repostar Acho isso. que vale a pena. então acho que foi, acho que pessoalmente para cada um foi um desafio, para a empresa também foi um baita desafio. E a gente cresceu muito, mas a gente cresceu muito também a nossa base de custo. A gente cresceu muito com a rentabilidade muito baixa. E quando a pandemia passou, que a gente não entendia quando passou, porque quando ela chegou no final, ela começou a ficar mais espaçada, os picos de Só por situações que falar tinha em de pico, exames de Covid. Outra coisa que nos ajudou a sair na frente, a Maria nessa época morava em Londres. E com, cara, uma semana de pandemia, a gente percebeu que tudo que acontecia em Londres, 10 ou 15 dias acontecia, depois acontecia aqui. Ah, Cara, a gente pegou isso muito rápido também, porque a gente se reunia, foi como eu falei, a Maria fazia parte do conselho, da governança, então a gente se reunia todos os dias. Durante a pandemia, a gente se reunia todos os dias, sem exceção, de manhã e de tarde. A gente conversava todos os dias de manhã e de tarde. E a gente pegou isso muito rápido, a Maria tá adivinhando as coisas. Então a gente começou a se preparar. Quando vinha uma onda, dizia, ó, teve uma onda aqui hoje, cara, gigantesca, acabou até teste. Aí vai acontecer aqui daqui a 10 ou 15 dias. O que a gente fazia? corre. Corre comprar teste. Eu comprava uma teste. Corre e monta o drive. E 15 dias depois... 15 dias depois, cara, acontecia. todo É mundo incrível acabava os essa testes. Todo mundo acabava os testes e a gente continuava com o teste. Caralho, aí, cara, 10 dias só a gente com o teste. Então isso foi muito importante também. A gente adivinhava o que ia acontecer, porque a Maria nos ajudava aí com o que acontecia em Londres. Então, assim, caminhando um pouco mais agora para o nosso final, que eu acho que a gente está Sim. com o tempo apertado, a gente, quando começou a chegar nesse final da pandemia, a gente entendendo as coisas, viu que a gente estava com muitas unidades, uma estrutura de custo muito inchada e não tinha muita noção do que era um faturamento vindo do Covid e o que não era. A gente não entendia mais o que é o Nabucco agora. Isso, porque o Covid também trouxe isso pra gente. Trouxe muito faturamento, mas muito custo. Sim. Então, as pessoas, até as pessoas que nos conhecem, né, que tá no laboratório, todo mundo acha laboratório, o pessoal da saúde nadou em dinheiro, todo mundo ficou rico e não foi. A pandemia foi um problema pra gente, emocional e financeiro. Porque pra gente, pra laboratório, pra saúde em si, o que traz margem pra gente é o dia a dia. É o exame de rotina. A recorrência, É né? a recorrência. É a bioquímica, é hemato. Isso é que traz pra gente lucratividade, é o que traz margem. É um exame que me custa, vou inventar um valor, tá? É um exame que me custa R$20 e eu cobro 50. O exame de Covid me custava 200 e eu cobrava 210. Porque não conseguia cobrar mais. Os convênios travaram os preços, as pessoas estavam cansadas, não conseguiam pagar, porque ninguém estava fazendo dinheiro. Sim. Então não foi fácil lidar com isso. E quando passou essa onda da pandemia, o caixa cheio, mas cara, para frente de custo absurdo. Sim. Muito maior. A gente, cara, se aperreou. E aí foi. Mas para entender tudo isso levou tempo. E Muito para tempo. você desfazer isso leva tempo. E para dar o reflexo no teu caixa leva mais tempo ainda. Então essa reestruturação começou em 2022, no final de 2022, né, Moacir? Só para você entender, quando Davi leva tempo, eu acho que tem que encerrar uma unidade. Decidir o que tem que ser feito, ela está dando prejuízo. Só que para encerrar a unidade, eu preciso demitir as pessoas. Eu preciso encerrar um contrato de aluguel. Então, quando da decisão que eu tomei de fechar até eu fechar, cara, 6 meses. E os custos envolvidos nisso. Você tem os custos ali não recorrentes que começam a impactar mais ainda. Você precisa cortar custo, mas em um primeiro momento você vai ter mais custo. Cortando pra depois- receita. E tá cortando receita. Porque se eu tô fechando a unidade, mesmo que ela dê, ela dá. Alguma coisa. Então, assim, do segundo semestre de 2022 até início de 2024, foi um período de reestruturação pesada. Aí a gente teve que tomar muitas decisões difíceis. Uma delas, mais importante, foi essa de estrategicamente focar na operação do Nordeste. Então, somos o laboratório do Nordeste. E, diante dessa situação, a operação de São Paulo, que apesar de ser lucrativa, tinha 3 unidades na época e estava crescendo, a gente vai gradualmente encerrar. Então, a gente começou a fazer isso aos poucos, né? O Renato, como líder aqui de São Paulo, começou a fazer esse estudo de encerramento, a gente foi encerrando, e ao mesmo tempo no Nordeste a gente fazendo
os cálculos de rota que a gente ia mudar, as unidades que iam fechar também, que a gente teve que fechar a unidade lá que não tava lucrativa, ou que não tinha potencial de crescimento. Então, tinha unidade, Luan, que estava lucrativa, mas a gente falava, beleza, mas essa unidade é vencedora no sentido de que há 5 anos ela vai estar 3 vezes maior? Não dá, porque esse lugar aqui não vai dar esse crescimento. Fecha. Entendi. Então, nesse fechamento de São Paulo, essa decisão estratégica, e aí vocês dois vão entender na pele qual que era o intuito. A gente tinha vocês dois já aqui, né? Você estava aqui já no finalzinho, eu acho. São Paulo. Na última unidade, o Luan Da já última estava. unidade, isso. Mas o Renato é uma peça super importante, um cara que tem muito para dar para a empresa, focado em 3 unidades aqui, cara, que estava dando resultado, mas não era o que a gente queria dessas empresas. Então, Era 10% do faturamento do grupo. Uhum. Então, assim, por que a gente não pode ter o Renato focado em Pernambuco, que está crescendo 50% ao ano? Uhum. no resto do grupo que é 90% do faturamento. Gastar melhor energia. O próprio Davi, Então, né? Eu mesmo. Não, aí, também que- por que não ter o Davi, que está focado em São Paulo em algumas coisas? Então, o trabalho que a unidade, uma unidade de São Paulo, que me deixava, eu vou falar em valores para ficar mais fácil. Uma unidade de São Paulo, mas eu vou fazer fictício, tá? Uma unidade de São Paulo que me deixava R$ 1.000 por mês, Uhum. com o foco do Davi, do Renato, do meu financeiro, da minha contabilidade, de toda a parte estratégica do conselho. Por que eu não posso fechar essa unidade que me dá R$ 1.000 e focar na unidade que me dá 10 mil, com potencial de me dar mais 10? Uhum. Vai despender o mesmo tempo de trabalho. São as mesmas A pessoas. energia seria a mesma. A energia é a mesma. Então não faz sentido continuar com essa unidade de São Paulo. Uhum. Por mais que a gente tenha ficado, cara, acho que era um filho do Davi, que ele tinha muito carinho. Os colaboradores de São Paulo, cara, super profissionais, espetaculares, com relacionamento pessoal com todos eles. Uhum. Mas nesse momento era decisão estratégica e profissional. Não dava pra gente pensar nisso, entendeu? Sim. A gente precisava tomar essa decisão, porque São Paulo, porque Pernambuco e Alagoas, nesse momento tem muito mais para dar. E a gente assumiu essa característica de laboratório do Nordeste. Sim. E tem Paraíba, que está entrando agora, né? A Uhum. gente abriu unidade já na Paraíba e vai expandir lá Sim. também. Então, eu acho que isso mostra um pouco da maturidade de gestão da nossa governança corporativa, porque tudo isso eu acho que é reflexo do que a gente fez ao longo do tempo para tomar uma decisão como essa, e dentre outras. E para a gente poder encerrar aqui, dentro desse momento atual, né, falando um pouco sobre a visão de futuro, né, e novos negócios, sobre, o Moacir até comentou, né, sobre a expansão, né, para Paraíba também, e de novos negócios. O que vocês enxergam daqui para frente, o foco do Grupo Nabu? Vamos lá, então, cortando para 2025, a gente, graças a Deus, 2024, a empresa voltou aos eixos aí em termos de margem, a gente voltou a ter margem EBITDA muito interessante, acima da média do mercado de novo, e continua crescendo. Então a gente falou, olha, agora chegou a hora de voltar a crescer. Como que a gente vai crescer? 2 caminhos. Um foi o lançamento de uma nova empresa dentro do grupo Nabuco, que chama um cartão de benefícios, chama Totalzin, Uhum. que ele funciona como um cartão que você paga uma mensalidade, você tem direito a fazer um check-up por ano, por exemplo, e você tem consulta médica online ilimitada durante o ano, além de mais de 300 parceiros de desconto que você tem no Brasil inteiro. Então esse é um produto que a gente aposta muito. Além disso, esse produto ele vai ter uma característica diferente, que é a possibilidade de inserção de novos serviços. Então, se você quiser um serviço funerário, você pode colocar também nele. Um serviço de salão de beleza, você vai poder colocar nele também. Um clube de barbearia, você pode colocar nele também. Uhum. Então, se não tiver essa ideia... E por que a gente acha que esse produto é muito promissor? Porque a gente continua sendo um laboratório que tem uma fatia de cliente particular que não tem plano de saúde muito relevante. Uhum. Então, os nossos 32 unidades que a gente tem hoje são pontos de venda para o Totalzinho. Sim. O outro ponto é que a gente já tem alguns meses, está olhando para a expansão através agora também de aquisições. Então, os laboratórios regionais que a gente conhece bem, a gente sabe que é complementar, que faz sentido para o nosso futuro, a gente está se aproximando, vão sair alguns negócios aí, vocês devem escutar nos próximos meses, que vai reforçar essa estratégia do Nabuco de ampliar nossa presença no Nordeste e cada vez mais ter unidades em novos estados também, que a gente hoje no Nordeste está em 3 estados, são 9, nossa meta aí nos próximos anos é ir completando esses novos estados com o Nabuco entrando ou com unidades
nossas próprias ou comprando outros laboratórios e transformando em Nabucco. Maravilha. Moacir, para a gente poder finalizar, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua visão sobre 2025 adiante e que a perspectiva que você tem também com uma visão muito do comercial e de negócios que acabam chegando. Tanto o Moacir quanto o Renato também poderia trazer isso para a gente. Luan, é, eu penso muito que o mercado da gente é muito extenso, é muito grande. Eu não consigo, eu digo muito isso, eu não consigo enxergar concorrente, não que eu seja, não na soberba da concorrência, mas no sentido de que o mercado é tão grande que tem espaço para todo mundo, desde que você faça um trabalho que seja, cara, planejado, pautado no que você acredita, com valores, com dedicação, com princípios, com muito relacionamento. Acho que o segredo para um dos segredos que a gente tem do nosso crescimento, que não é segredo, é o quão bem a gente se relaciona com todas as partes, tanto com os nossos funcionários, com os médicos, com os convênios, com os outros laboratórios, com quem a gente pode. A gente está sempre tentando acessar os outros laboratórios para tentar entender como funciona, para aprender também, porque tudo que a gente faz, nada foi inventado. Sim. É sempre alguma coisa que a gente pega do mercado, ou que a gente viu algo parecido e só adequou a nossa realidade. Eu acho que o segredo do Nabucco em relação a essa visão de futuro, como eu falei logo no comecinho, é a gente conseguir enxergar no passado tudo que a gente fez e transportar para o futuro com um repaginado de uma forma diferente. Quando ele falou de aquisição, cara, a gente fez aquisição em 2012. Não é novidade para a gente isso. Sim. Né? A gente está pensando agora em outra pernada, que é uma pernada de crescimento que não é orgânica. Né? Orgânica é quando a gente monta a unidade e começa do zero. Sim. É penosa, cara, essa. Mas é possível. É possível. Apesar de que a barriga tem que ficar mais tempo no balcão para que isso aconteça. Mas é possível. E é gostoso também, né? Ver as unidades que a gente montou do zero, crescendo, dando E não resultado. é uma estratégia ou outra. A gente vai continuar abrindo unidades próprias. Sim. Ela continua, essa estratégia continua. Mas a gente está trazendo uma nova, que é assim, orgânica. Que é essa que não é orgânica, porque nos dá também a possibilidade de crescer mais rápido. Acho que é basicamente isso. Mas para que isso aconteça, e aí está muito claro, tanto para mim quanto para o Davi, para o conselho, para a governança inteira, que a gente não vai comprar qualquer laboratório. A gente, cara, a gente não tá, o dinheiro por si só não vai ser o material de troca. A gente precisa, pelo que a gente já sofreu lá atrás, naquela primeira compra, a gente quer comprar algo que esteja alinhado com os nossos valores, que tenham no mínimo o que a gente tem em relação a valores. Porque a gente nunca está a fim de transformar outra cultura, não. Sim, maravilha. Então eu acho que a ideia é a gente se aproximar de pessoas e empresas que tenham os nossos valores. Essa sinergia com a Isso gente. é importante. Maravilha. Renato, para a gente finalizar aqui, queria também que você trouxesse para a gente a sua perspectiva. Eu acho que sim, o Nabucco vai continuar inovando. Eu acho que a gente sempre inova. E hoje com muito mais maturidade, com tudo isso que aconteceu durante esses anos. E sempre trazendo coisa nova. Eu acho que a gente, enquanto os laboratórios hoje estão se preocupando com a verticalização das operadoras, acho que já foi um movimento que a gente fez anos atrás. Então, a gente já passou por isso. Então, a gente está indo para outras fontes de receita, como o Totalzinho, que já foi uma empresa que já deu certo. A gente também está abrindo outras frentes, a gente está fazendo novas aquisições. Então, eu acho que a gente já passou por esse processo lá atrás, isso nos permite hoje focar em outras frentes. Então, a gente está um passo à frente, a gente só não pode parar. E eu acho que isso é bem claro para todo mundo, para a diretoria, que a gente não quer parar e a gente não vai parar. A gente vai continuar avançando e manter essa nossa posição de estar um passo à frente das decisões que preocupam os laboratórios hoje. Por exemplo, verticalização das operadoras, perda de receita das operadoras. Isso a gente já passou por isso. A gente não pode perder esse foco, mas a gente tem outros focos hoje. Eu acho que esse é o diferencial do laboratório.
Maravilha. Renato, agradeço aqui pela oportunidade de estar ouvindo um pouco mais sobre a sua trajetória também no Nabucco. Moacir, Davi, muito obrigado. E agradeço também a sua audiência aqui. Convido você a seguir nas nossas redes sociais do Laboratório Nabucco e conhecer também o Totalzin, né, o nosso cartão de benefícios, que você pode acessar mais de 300 parceiros ali por todo o Brasil e obter até 50% de desconto em exames laboratoriais também. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.